E aí, minha galera, podcast Aulê está no ar. Eu sou o Rafael Petracioli, seu anfitrião, aquele que nunca deixa de estar aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio. Antes da gente começar, por favor, faça inscrição no canal, ativa sinos. Se você gostar no final, você curte. Se não, você curte também para ajudar. E hoje a gente vai falar sobre recuperação judicial no agronegócio. Eu estou aqui com um cara que sabe tudo, tanto de recuperação judicial quanto de agronegócio. Então, quando é as duas coisas juntas, o cara sabe mais ainda. Um amigo de longa data, Dr. Washington Pimentel. Seja bem-vindo, meu irmão. Como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, Rafa. Tudo bem? Como é que tá? Minha amiga Ive, feliz em estar aqui com vocês. A única coisa que eu não gosto quando eu chego aqui é que você bota a régua lá em cima, joga a expectativa de quem vai assistir lá em cima e nos coloca no corner que tem que ou fala bem, faz bem feito, ou já foi. A sorte é que BDV não tá aqui, porque Graças se tivesse, né, era... É tática, né? Porque isso, né, chama engajamento. Você logo no começo do vídeo já deixa a galera empolvorosa. Mas você não mentiu, né? Não. Não mentiu. É porque ele tá ficando especialista, ele agora digital Mentira? influência total. Total. Em mídia. Advocacia não tá dando certo, tem que ganhar dinheiro de algum jeito, né, velho? Então, tudo Eu bom, bem. Evelira? Você Bem. por aqui hoje, que Sempre surpresa agradável. Constante. Você já percebeu? Não. Como eu tô diferente? Me conte aí. Tô constante aqui, todos os episódios, junto com você, recebendo nossos convidados. Sempre presente. Tá dúvidas, viu? A folha de ponto, o RH, o pessoal tem... Faltei um podcast só. Esse mês todo. 1 para 30. Então, uma vez vai ficar ouvindo pro resto do ano. Mas tá acabando já, a gente já tá em outubro, não se preocupe não. Falta pouco. E hoje vim aprender Eu sobre também. o agro. Eu também. Velho, eu queria começar primeiro falando do agro em si. Porque é algo que é um pouco algo que é um pouco fora, eu acho, da rotina caixinha da gente, da né? caixinha da advocacia normal, né? Digamos assim. E eu vejo que você tem uma especialidade nisso, não só na questão da atuação, mas você trata isso academicamente também. Você tem um jeito de lidar com esse ramo de negócio que vai além da advocacia. Você tem a questão da instrução, realmente, de você levar para o grande público o que é o agro realmente, porque a gente, o máximo que a gente sabe não que o agro é pop, né? Vendo na Globo, é isso aí. Então ninguém sabe de porra nenhuma, só ouve falar, não sei quantos por cento do PIB, não sei o que e tal. E ao mesmo tempo aí eu vejo você levando para o agro a modernização, questões de atualização do negócio em si. Era sobre isso que eu queria que a gente conversasse no começo. Não, e outra coisa, Rafa, quando a gente fala de agro, a gente pensa agro em todos os sentidos, mas tem pecuária, você tem também a própria indústria do agro, né? Então, assim, a área de atuação jurídica no agronegócio deve envolver a necessidade de um conhecimento multidisciplinar, porque você tem que pensar em você ter uma noção mais ou menos da área efetivamente de produção, que deve ter tratamento também normativo diferente, né? Se é uma agroindústria ou se é uma agropecuária, eu acho que isso gera desperta começasse interesse. por aí. Como é que surgiu para você essa ideia de trabalhar com agro, com essa percepção de que, apesar de ser uma atividade extremamente rentável, de carregar o PIB do país nas costas, era um lugar que demandava determinados tipos de serviços e divisões de questões jurídicas e empresariais? Assim, eu vim preparado para falar de RJ e eu vim preparado para dizer exatamente por que chegamos na RJ do Agro e o motivo de eu estar aqui nessa posição de fala, né? E aí, Rafa, eu convido, né, o seu público que está, né, assistindo aqui o podcast a fazer o seguinte: dá um Google e fala assim, recuperação judicial do produtor rural. Ele vai chegar lá em recuperações em razão de um ciclo de seca e baixa entre 2014 a 2017. Foi quando estouraram as primeiras recuperações judiciais de pessoa física, né? Porque, assim, aí enxergando o setor dentro da janela histórica da construção do agronegócio. O agronegócio ele foi construído ali com políticas públicas ativas a partir de 1960, onde você cria o Sistema Nacional de Crédito Rural, você começa a criar os micro-regimentos para desenvolver a agricultura. O país ele é imenso, mas naquele momento você não tinha a exploração correta dos biomas. A Embrapa, então, começa a fazer um trabalho de pesquisa dos biomas brasileiros,
qual era o melhor bioma, e a partir disso começa a ter agricultura de cerrado, começa a ter outras, né, a diversificação dos biomas para a produção das nossas capacidades, da exploração das nossas capacidades agrícolas. E aí, a partir daquilo ali, você começa a criar um movimento de imigração. Ou seja, os produtores rurais começam a ir para as fronteiras agrícolas, geralmente muito distantes, e não tinha como você exigir daquele cara registro na junta comercial para ele desenvolver uma atividade rural. Sim, sim. Tanto é que o nosso Código Civil prevê que a atividade rural ela não prescinde de um registro mercantil. E essa foi a discussão do STJ, quando, em 2020, reconhece que o produtor rural, pessoa física, que desempenha a atividade de forma empresarial, ou seja, de forma organizada, com atos complexos, na persecução de lucro, perseguindo o lucro, aquela atividade, para fins de reconhecimento de atividade empresarial, o registro formal, ela tem um caráter declaratório e não constitutivo, o que é diferente da atividade empresarial formal. Sim. Ou seja, você tem que se registrar porque aquilo ali é constitutivo. A partir dali você é empresário. Então, quando você lê a história, você enxerga que esse cara ele desbravou a fronteira e ele teve que se organizar da forma que dava. Essa é a resposta correta. E aí tudo baseado na pessoa física. Tudo baseado na pessoa física. E aí, em 2017, eu sou provocado a atuar em 2 grandes casos, né? O caso Bom Jesus e Pupim, dá um Google aí, que foram eles os responsáveis pelo precedente do STJ. Primeira pergunta era, pessoa física pode pedir RJ? Pela letra da lei, não. A 11.101 não. Não esqueça de explicar o que é RJ para o ouvinte, É a né? recuperação judicial. Tá? A lei 11.101, alterada recentemente pela 14.112, que regramenta a estrutura jurídica para salvaguardar ou preservar empresas em estado de crise econômico-financeira. Porque o sujeito é íntimo, né? Não. RJ. Daqui a pouco é Rzinho. Tem que chamar pelo apelido. Pelo apelido. Então, se você pegar e dar um Google aí, você vai ver que o precedente ele parte desses 2 casos, Mato Grosso. E aí, quando me provocaram na época, eu de fato não tinha resposta. Mas, pô, pessoa física pedindo RJ. E eu fui amadurecer o tema, né? Fui avaliar o caso. E aí, a partir dali, eu falei, de fato, existe uma justificativa de existir pessoas jurídicas com dívidas de 1 bi, 1,5 bi, 2 bilhões de reais no CPF. A justificativa é política pública de desenvolvimento da atividade agrícola no nosso país. Lá atrás era a única forma de você garantir. Lá atrás, gente, não tinha notariado. Lá atrás não tinha junta comercial digital. Não tinha certificado digital. Não tinha nada disso. Era de fato... E aí, Rafa, quando eu, em 2017, pivotei, comecei a olhar esse mercado e desenvolver a atuação, eu sempre fui muito fascinado da operação. Tipo, eu olho o direito, eu acho o direito bonito. Mas eu não acho o direito bonito porque ele é bonito em si só. Eu acho bonito quando ele opera de fato, quando ele regula as relações sociais, quando ele permite desenvolvimento, quando ele gera segurança jurídica. E aí eu me digo menino da capital, quando a gente está aqui olhando o agronegócio e a gente vê a Globo falando do agro é pop e que a gente eventualmente está assistindo Yellowstone, a gente dá uma conotação que na prática ela é totalmente desconectada com a realidade. O produtor, ele é um cara extremamente profissional. Alguns produtores, inclusive, né, de culturas como soja, como algodão, eles tiveram uma história de muita dificuldade, porque essas fronteiras eram fronteiras que, pela estrutura de pesquisa da Embrapa, não tinha solo adequado para a produção, ou seja, eles tiveram que preparar o solo com nutrientes. Muitos deles quebraram, e todos que hoje estão aí despontando como grandes produtores, na verdade, vieram com as suas famílias sem nada e desenvolveram a atividade, a cultura, o manejo do solo para chegar aonde hoje a gente reconhece que é o agronegócio brasileiro. E aí, esse cara é super profissional, ele domina muito a arte de plantar. Até porque ele participa da produção. Ele participa da produção. Efetivamente. E aí tem um detalhe. As culturas, geralmente, elas têm ciclos. Eu tenho culturas que têm ciclos de plantio bem determinados, períodos de colheita pré-determinados, períodos de podas pré-determinados, períodos de renovação pré-determinados. E cada bioma se comporta de forma diferente. Então, os contratos
ou eles estão adequados a essa jornada, ou eles de nada servem. Ou a tutela judicial chega na janela adequada, ou nada serve. Então, o direito nesses ambientes, ele é muito fugaz. Você não consegue, do ponto de vista jurídico, dar uma solução sem que você tente levar em consideração todos esses fatores. Mas, ao mesmo tempo, também é muito emancipador, né? É. Para o desenvolvimento que o cara pode dar Sim. Porque você está falando aí, eu tô pensando cá comigo, porque a complexidade de qualquer atividade empresarial que envolve grandes cifras, ela é comum em quase todos os ramos. Isso é o normal. Só que a gente está falando de um nível de complexidade alto, talvez até um pouco mais alto do que em outros ramos, porque você envolve questões de natureza e a coisa fica um pouco mais complicada, porque você tem questões de pesquisa científica, questões ambientais, você tem ali um ambiente problemático por si só, e aí tá tudo pendurado num CPF, bicho. Porra, eu tô falando que uma certa feita, eu tive um cliente que era uma usina lá no interior de São Paulo. E quando eu fui visitar o cara, a gente foi no setor de contabilidade e tinham, acho que 120 pessoas trabalhando na contabilidade do cara. Velho, como é que você tem uma magnitude de companhia nesse sentido pendurada em um CPF? E eu tô falando mesmo, quando eu falei a questão emancipatória, é justamente nesse sentido de, meu irmão, tem que tirar a cruz das costas desse cara. Não pode ficar essa porra toda pesando no ombro de um CPF, bicho. E se você parar para ser, assim, quando você fala um CPF, você pessoaliza e diz o peso está nessa pessoa. Sim. Mas vai um pouco além. Assim, eu vou voltar aqui para nossa linha do tempo, mas só para você estressar esse ponto. Pense bem. Não é só um CPF. Se o cara fatura 1 bi, tem 120 pessoas na contabilidade, deve ter outras tantas centenas na operação. Se esse cara adoece... Porra, mas que loucura. Se ele morre. Isso aconteceu com um cliente nosso. Na pandemia, ele ficou entubado 40 dias. Os contratos de venda das commodities dele estavam todos no nome da pessoa física dele. O token, só ele tinha a senha. E tinha uma janela de venda. Ele tinha que emitir a nota fiscal e vender, porque senão apodrece. Ele não tinha silo. As ordens bancárias de pagamento só saíam dele. Vou estressar um pouco mais. Uma operação como essa, o usineiro eu conheço bem, altas cifras, patrimônio gigantesco. Esse cara morreu. Uhum. Sucessão. Ó, pau de merda. Que sucessão? Colocado, né? A operação é feita no inventário, amigão. Fez isso aí, a operação. Já imaginou você ter que pedir pro de juiz para liquidação. você... Fica tudo dentro do inventário, né? Fica tudo dentro do inventário. A atividade econômica vai para dentro do inventário. Que loucura, velho. A apuração dos ativos, apuração das dívidas, liquidação, tudo. Contrato trabalhista. Tudo lá dentro. Então, assim, quando você olha para esse ambiente, você fala assim, caramba, eu não posso sugerir qualquer alteração. Você não pode chegar ali, eu preciso entender, eu preciso compreender a operação. Então, desde 2017, eu estudo a operação e eu escolhi algumas culturas para atuar. Porque atuar com soja, algodão, milho, cacau é diferente de banana, é diferente de manga, é diferente de café, é diferente de pecuária. Totalmente diferente. É isso. Ciclos de caixa diferentes, ciclos de produção diferentes, fornecedores diferentes. Raciocínios jurídicos distintos. Raciocínio jurídico, eu não acho que o raciocínio jurídico ele é distinto, mas os instrumentos são, né, eles têm nuances distintas. Por exemplo, a gente soltou, o Ministério da Agricultura soltou agora uma nota técnica dizendo que a cultura da banana precisa de 2 anos de vazio sanitário. Você sabe o que é vazio sanitário? Não faço ideia. 2 anos sem plantar banana para poder enfrentar uma praga. Porra. Bacana, Ou seja, o gostoso. preço da banana vai lá pra cima. Então, Ó, quem quiser comer banana, coma logo. Faça logo o seu head. Então, você tem ciclos diferentes, culturas diferentes, aspectos biológicos diferentes, ambientais diferentes. Então, você não pode chegar para um cara desse, e aí essa é uma outra dica. Eu falo isso muito para as pessoas que me perguntam. Eu digo, e eu convoco todo mundo, irmão, vá para a fronteira agrícola, vá trabalhar com esse setor, porque ele é relevante do ponto de vista de PIB, mas ele é mais relevante ainda do ponto de vista de necessidade de trabalho. Eu conheço grandes advogados que trabalham no agronegócio, nas fronteiras que eu atuo, e eu percebo que eles pedem ajuda porque precisam de ajuda.
E ajuda pelo volume de trabalho. Vai ficando cada vez mais complexo. Hoje, produtor rural, que antigamente ele conseguia fazer tudo, hoje já é exigido dele um conhecimento de preço de commodity em dólar, de hedge, de contratos de limitação de risco para que ele eventualmente não tenha uma quebra. Ele precisa eventualmente trabalhar olhando o cenário macroeconômico, o cenário mundial, para ele enxergar qual é a melhor janela de compra de insumo, para ele poder eventualmente baratear a operação dele. Isso não acontecia há 35 anos atrás, 40 anos atrás. Está virando cada vez mais competitivo o negócio, você vai aprimorando a forma de fazer negócio, e aí, nos últimos 3 anos, você tem aí a alteração da lei do agro, a alteração de estruturas de crédito do agro, de títulos de crédito agronegócio, mercado de capitais vindo para dentro, fundos de investimento dedicados ao agronegócio. O mercado começou a olhar isso como um negócio rentável, lucrativo, e aí você começa a exigir cada vez mais governança, cada vez mais conformidade, cada vez uma gestão mais profissionalizada. Mas o cara chegou lá sem nada disso. Mas é pronto, esse que é o ponto, velho. Porque nessa linha do tempo que você está falando aí, você vai chegar para um cara e o cara vai dizer, deixa eu dizer o seguinte, irmão, tá vendo isso tudo aqui? Tá dando certo assim, entendeu? Então, venha para cá com suas de empresa, que o contrato, que não sei o que, tá dando certo. Essa resistência, imagino que ela seja absolutamente natural e comum, né? Ela existe, eu já ouvi, os caras fazendo... Você já plantou quanto, doutor? Eu falei nada. Bananeira aqui. Fatura quanto por mês, doutor? X. Ô, doutor, cheguei aqui com a mão na frente e outra atrás, com os meus meninos tudo correndo no meio do mato. Dormi em lona. Ficava de noite acordado para proteger da onça. Cheguei aqui. Só quer me dizer que eu tenho que mudar tudo que eu estou fazendo? Que tá errado, tá errado. Que tá errado. Então, vencer essa nossa percepção de que o outro tá errado e a gente que tá certo é uma premissa básica para atuar no agro. Porque a cabeça do cara funciona o seguinte: vai ser melhor para plantar? Tá fechado. Vai ser melhor para colher? Tá fechado. Se você não trouxer nenhum benefício aqui, esqueça que você não vai conseguir botar na cabeça do cara que tem que ser daquela forma. Você tem que, de fato, fazer parte do processo. Entender a dor dele. Entender o que é que ele, de fato, demanda. Porque, cara, e esse é um problema... A gente estava falando há pouco aqui de rede social, mídia social, mercado digital. O mercado começou a produtizar soluções e colocar como se fossem a solução dos problemas do mundo todo. Fechado, né? Um pacote. Rural, faça holding patrimonial, faça aquilo. Cara, tem gente que eu conheço que tem empresas em capitais que não sabe operar uma holding. Não é só abrir o CNPJ, botar as coisas lá dentro e tocar. Aí depende, se você estiver acompanhando pelo Instagram, é assim que é. O arrasta cara fala, é isso. Então, assim, você começou a ter... E aí a gente percebeu muita gente oferecendo muita coisa que o produtor não estava preparado sequer para identificar se aquilo era pertinente para ele ou não. Só que aí começa a vender... Aí é a teoria do caos, né? Tipo, se morrer vai para o inventário, sua família não vai ter acesso ao bem, como é que você vai faturar, como é que vai produzir, faz assim, faz assado. Então, eu desde 2017 tento entender esse cara, a jornada dele. Já se vão 7 anos entendendo essa jornada. E aí, Rafa, foi quando eu percebi... Eu tô com minha Pro aqui, né? Entregou a idade. A educação, ela transforma. E eu percebi que esse cara, ele não queria ouvir que você tinha uma solução. Porque ele construiu tudo sozinho, sempre muito distante. Agora que ele está próspero, as pessoas estão chegando com solução. Eu resolvi me pivotar, né? Desde 2012, eu abri uma empresa de educação voltada à capacitação empresarial. E ao longo desses... agro? Não, empresarial. Geral. Empresarial, desde 2012. E aí, em 2017, eu resolvi mudar. Eu falei assim, eu vou resolver um problema desse setor. Eu vou me dedicar a formatar jornadas de capacitação empresarial para esse público. Para que eu pudesse me comunicar com ele, entender a dor dele e a gente conseguir fazer uma alteração. Porque, perceba, hoje a gente tem mais de 400 alunos na plataforma. A gente teve a oportunidade de... A gente fez uma contagem rápida, a gente chegou a quase 500 mil hectares de alcance. Ou seja, sobretudo cultura de soja, milho e algodão. Conseguimos alguma coisa de pecuária também. E você consegue levar minimamente uma orientação para que ele saiba procurar a solução. Não é vender solução pronta. É dizer assim, olha, quando o pessoal fala de governança corporativa, o que é governança corporativa? O que é conformidade?
Por que as pessoas estão falando sobre mitigação de risco de crédito? Por que as pessoas estão falando de planejamento patrimonial, alavancagem financeira, instrumentos societários, acordos de família, planejamento tributário, benefício fiscal, mercado de capitais e agronegócio? O que é isso? Vamos falar sobre isso. Vamos trazer isso para uma linguagem onde ele consiga identificar essas soluções e que ele consiga, dentro da necessidade dele, fazer a crítica se ele vai consumir essas soluções. Porque eu acho que, se ele souber que a ferramenta está disponível, ele vai conseguir transformar a atividade dele. Ele vai saber decidir. Entendi. Na verdade, a intenção era você mostrar para ele que um outro universo existe, Sim. deixando ele à vontade para identificando se alguma coisa daquela lei era uma dor de barriga que ele tinha. E aí, Não, essa porra aqui de negócio patrimonial não faz sentido para mim, não. Agora, pô, esse negócio aqui de governança, esse negócio aqui de contratos, pô, isso aqui eu acho que me ajuda, eu acho que... Na verdade, é você dar conhecimento para que ele possa se vislumbrar naquela necessidade. Mas aí é aquela história de você... do cara acordar para uma dor de barriga que ele nem sabia que ele tinha. Mas é porque a ignorância é uma santa felicidade, né? Mas ao mesmo tempo, veja, isso gera uma resistência. Porque na cabeça do cara, ele está sendo, que é o começo dessa sua fala, ele está sendo induzido a fazer alguma coisa que, em tese, ele acha que ele não precisa, pô. Então, se você tem que deixar ele perceber. Ele precisa fazer essa crítica. Ele que tem que olhar e falar, porra, não, isso aqui desse jeito não dá, velho. Não dá por isso. E eu acho que eu preciso fazer X coisa. E por que isso? Se você for para o campo, ele não vai aplicar defensivo agrícola. Ele não vai aplicar um determinado químico na lavoura dele toda sem que antes ele separe um talhão, ou seja, uma área específica, e ele faça um teste. Se aquele defensivo funciona, se aquele fertilizante com alto grau de um determinado elemento, de fato, melhora a produtividade, antes dele aplicar no todo. Então, ele lhe escuta, você vai chegar lá com um PowerPoint, com a brochura do produto, vai dizer, isso aqui funciona, você vai produzir 20% a mais. Ele fala assim, se eu meter tudo isso aí e eu não souber manejar... Um abraço. Vou separar aqui, não vou dizer que não, mas vou separar aqui, vamos fazer um teste, deixa eu avaliar, deixa o meu agrônomo avaliar, vamos aqui tocar o negócio. Se der certo, a gente vai paulatinamente fazendo as intervenções. A cabeça do cara funciona o seguinte, não é o all-in. Na cultura dele, no dia a dia, não existe all-in. Ele não está jogando poker. Ele sabe que ele tem que continuar ali produzindo todo dia, plantando na janela certa, colhendo na janela certa. Não existe mudanças abruptas na operação. Então, você precisa chegar para esse cara, apresentar soluções e gerar o debate para que ele vá tendo a possibilidade de confirmar aquelas informações. Se sentir seguro com as informações. Né? Eu tenho um tema, que é um tema que a gente trabalha muito, que é a governança corporativa, que é exatamente essa migração do CPFzão lá, do imposto de renda, para instrumentos financeiros de controle, DREs, balanços, fluxo de caixa, para começar a entender a jornada, a exposição dele. E aí, a gente estava conversando numa aula, eu lembro como se fosse hoje, presencial essa aula, tinham 50 pessoas na sala, e a gente falando sobre problemas familiares, né? Cadeia de comando, os mais velhos imperativos, os mais novos, de alguma forma, não tendo voz, e aquilo ali gerava os conflitos. Isso era um problema de 100% das famílias que estavam ali naquele momento. Só que eles não enxergam que esse problema... porque, entenda, eles não querem conversar sobre isso porque é um problema familiar. Dentro de casa. Então, o cara não quer falar para um consultor, para um vizinho que ele está tendo um problema com o filho, com a nora, com o neto. Isso de alguma forma, expõe uma fragilidade que ele não quer. Claro. Privacidade também. Quando você está na sala de aula e todos os seus colegas de sala de aula estão dizendo que todos eles passam por esses mesmos problemas e eles começam a dizer como resolver esses problemas, quais foram as soluções, dividiu a fazenda, deu um talhão para cada um operar, eventualmente identificou que um filho que estava ali não queria estar naquela operação, ele tinha um outro sonho, que eventualmente, né, desconcentrar as obrigações de alguém que não está na vocação da atividade rural para uma outra vocação, ajudou no relacionamento familiar, consultorias que prestaram serviço e soluções que foram oferecidas que deram não certo. Esse cara começa a falar, poxa, esse problema não é só meu, esse problema é de todo mundo. E se é de todo mundo, fica mais leve. Então, um cara que está super endividado, fez um determinado
tomou uma determinada decisão. Oh, caramba, o cara fez também, eu também estou nessa situação. Tive um problema ambiental, tive um problema de governança, tive um problema de sucessão. Ou seja, é a ideia de você trazer os assuntos que são tabu, porque ele não precisou tratar esses assuntos até agora, ele só precisou produzir bem, e ele tocou a vida dessa forma. Trazer isso para um ambiente leve de discussão, sem venda, sem a obrigatoriedade de contratar nada. Ele voltar para casa com a mulher dele no carro pensando, ele reunir os filhos no final de semana para um almoço e falar sobre o tema, e normalizar assuntos que, no dia a dia de empresas que se estruturaram assim desde o dia 1, é uma discussão diária. Diariamente o cara olha o fluxo de caixa, diariamente o cara olha a posição dele tributária, diariamente ele avalia a estrutura de custo, diariamente ele avalia lá o passivo dele, pede o relatório do trabalhista, pede o relatório do ambiental, vê se tem algum risco. Isso faz parte do dia a dia. Ele não, ele quer saber quanto é que está produzindo, né? Se plantou na janela correta, se a germinação está ok, se fez a aplicação do defensivo no momento certo, como é que está o controle de uma determinada praga, se vai chover, se não vai chover. Por exemplo, na Bahia, nós estamos agora no Oeste Baiano na janela de chuva. Começou a chover sexta-feira, na grande maioria. Então, estamos na janela de plantio de soja. Ou seja, o Washington se preocupa até com chuva hoje em dia. Claro. Porque isso faz diferença. Se o dinheiro não chegar antes da safra, da janela de plantio, eventualmente esse cara vai ter uma defasagem do momento de plantio, ele vai perder dinheiro. Ele não vai obedecer todo o ciclo. Então, isso fez muita diferença. Compreender essa jornada, para daí então, Rafa, fazer essa atuação de modo a saber o que eu estou entregando, tentar entregar mais valor para esse cara, entendeu? Mas vamos lá. Vamos tentar agora dar uma circulada nos temas. Normalmente a primeira dor de barriga do cara é a questão de governança corporativa, é a questão da organização societária, é a questão da migração de um CPF para uma estrutura empresarial formal. Normalmente essa é a primeira dor de barriga. Estou falando aqui em termos jurídicos, tá? Não estou falando mais da questão da atividade do dia a dia dele. Olhando do que o direito pode trazer para ele de benefício. E partindo desse pressuposto de que ele está e partindo desse pressuposto que ele está instruído. Não, assisti todas as aulas do professor Washington. Vi lá tudo tal. A primeira coisa que na cabeça dele bate que ele precisa fazer normalmente é a questão da governança ou é outra? Não. Na verdade, o mercado já precificou esse risco de que a primeira geração está envelhecendo, ela vai enfrentar um evento de sucessão e esse problema irá afetar a operação do agro como um todo. O mercado precificou isso e o mercado está vendendo isso como se isso fosse o problema real. Não. O problema real significa safra e janelas de colheita. Então, para esse cara, a dor real dele é o seguinte, ele está olhando a capacidade dele de permanecer plantando. Governança corporativa, sucessão, isso não interfere em nada dele. Ele está olhando o endividamento, e é isso aqui, no endividamento eu estou atrelando o patrimônio dele, porque se eventualmente o endividamento dele não tiver saudável, tiver estressado, boa parte do patrimônio está comprometido em garantia e eventualmente ele não tem garantia suficiente para tomar novo crédito para poder continuar plantando. Então, crédito é um ponto relevante. E aí, por conta das mudanças dos últimos 5 anos, o crédito ele está reivindicando uma gestão ambiental mais eficiente, uma gestão fundiária mais eficiente e exigindo que ele se organize de modo a ter um pouco mais de informação e ele reduza essa assimetria do que ele parece ter e do que ele de fato tem. Então não é uma dor de barriga que ele acha que tem. É uma imposição que está vindo de cima para baixo para ele. De cima para baixo. Olha, irmão, se você não fizer desse jeito aqui, você até vai ter crédito, mas vai ser mais caro, vai ser pior, vai ser assim. E se você olhar ano passado, quando o governo atual publicou o Plano Safra, ele criou uma linha específica de investimento, de capital, de concessão de crédito, mais barato para determinadas atividades em conformidade ambiental. Por exemplo, o cara que fosse plantar em pasto degradado, ou seja, áreas já abertas e que estão improdutivas, ele tem um desconto da dívida, ou do custo de capital dele. Mercado de capitais hoje, quando olha um cara que tem balanço, que tem informações financeiras robustas e eventualmente já pensou nessa estrutura de sucessão, capta mais barato o recurso para financiamento, para investimento.
Então, não é uma dor que o cara tem. A dor dele é, eu quero plantar. O que é que me impede de plantar? Não tenho dinheiro, então vamos resolver o dinheiro. Para ter dinheiro eu tenho que ter ambiental, então eu vou lá resolver o ambiental. A taxa, ela vai sendo avaliada nessa jornada. Porque para ele, é muito mais importante ter capacidade de plantar na janela correta do que a taxa ser a mais baixa do mercado. Sim. Porque ele vai perder muito mais dinheiro quando você faz a conversão em taxa, pouco importa. Então, a dor desse cara é a dor do plantio. Um cliente nosso, uma vez, conversando com a gente, falou assim, o produto é binário, gente. Plantar, colher. Plantar, colher. O que tiver dentro dessa dinâmica, conte com ele. O que tiver fora disso, ele só vai olhar depois. Então, a dor dele hoje, endividamento, gestão patrimonial, acesso a crédito e governança ambiental. E qualquer sugestão ou consultoria que você vá prestar para um produtor desse, você tem que ter na cabeça o Quais são plantar e o colher. O plantar e o colher. Porque senão você não está efetivando e produzindo, dando uma sugestão eficaz para as dores dele. Por exemplo, hoje, eu vou falando de Bahia, Oeste. Se você for visitar uma fazenda hoje, você não vai encontrar o cara, não. Ele não vai ter tempo para poder conversar com você. Ele está full time dedicado a plantar. E depois a fazer o manejo. Se você for no Mato Grosso, isso vai acontecer um pouco depois. Se você for para as culturas, por exemplo, de cacau, as culturas de café, as culturas do Vale do São Francisco, por aí de fruta, nos períodos de colheita, de poda, você tem uma outra dinâmica de funcionamento desse cara. Então, até para isso, você tem que saber o momento exato de você montar agendas, você visitar o cara, de você propor serviços, de você gerir a jornada do cara. Porque isso faz toda a diferença no relacionamento com o mercado. Você tem ideia? As principais instituições que se relacionam com o agro, financeiras, elas têm calendário de visitação de fazenda. O produtor não vai na agência. Eles vão no campo para poder acompanhar o plantio, para olhar o barracão, ver se os insumos estão lá, se as sementes estão lá, se as máquinas estão preparadas. É a forma de se relacionar com esse cara que muda. Agora, Você também vai para o campo? Vou. Aí considerando, né, que a gente veio aqui para falar de recuperação judicial, na verdade, né? Sim. E colocando o agro dentro do conceito de negócio, de business, crédito é um pedaço monumental da atividade empresarial hoje. A gestão disso, a captação, a administração, o nível de garantia, o nível de... Enfim, todas essas coisas que você rapidamente pincelou aí. E, além disso, fica muito claro quando você diz que determinadas imposições elas vêm de mercado. E isso está ligado com a questão do crédito. Então, chegar ao ponto do cara realmente querer mudar a atividade dele, a forma que sempre deu certo, que era o que a gente estava falando aqui, porque isso vai abrir melhores oportunidades de crédito para ele. Não tem como não dizer, então, que o crédito tem um comando forte, né, na atividade do agro, assim como em todas as outras atividades empresariais, né? E aí, já caminhando para poder falar de crise nesse crédito, porque é o que vai levar a gente a falar da questão da recuperação judicial, onde normalmente é que acontece o soluço dessa questão do crédito para o produtor rural? Ele porque é quando um crédito é mal tomado, é quando... O que eu estou querendo dizer? Se são questões técnicas ligadas ao crédito, ou se normalmente o problema não está localizado nem aí, ou está localizado, como você falou, como a vida do cara inteiro está localizada, na verdade, no plantar, colher, plantar, colher, plantar, colher. Onde é que começa o estresse que lá na frente vai desaguar na recuperação judicial? Pronto, então agora a gente vai começar a falar da jornada da recuperação judicial para eu responder essa sua pergunta. Disse tudo isso aqui, e tudo isso que a gente falou é recuperação judicial. Tudo isso que a gente falou aqui chama-se crise empresarial. Por que eu estou falando isso? Porque lá em 2017, quando eu olho para esse cara, o cara que pediu um RJ de 2 bi, ele tinha quase 15 bi de patrimônio. O que ele não tinha era liquidez. Ele não tinha instrumentos empresariais que gerassem liquidez. Ele não tinha ferramenta para eventualmente se reestruturar naquele momento. Hoje nós não temos mais esse problema de ferramenta. Hoje o problema é de conceito. Mas lá atrás, quando eu comecei a olhar para esse mercado,
eu tinha um problema de ferramenta. O cara ia tomando crédito, e aí é quando eu digo que o problema é generalizado. Inclusive, eu conversei isso com alguns gestores de alguns bancos, alguns administradores de fundos. Eu falei, cara, sabe qual é o problema de vocês? É porque você pega um cara que tem um patrimônio muito grande, que a terra dele valorizou muito, só que ele não tem essa percepção de valorização da área dele. Você pega uma garantia vou fazer em números gerais, um cara que tem uma área que vale 100 milhões, ele gera 6, 7 milhões de caixa. Aí você pega um cara que tem 100 milhões, vai conferir um crédito de 10 milhões, e você pega 100 milhões de garantia para um crédito de 10 milhões. Se esse cara soluçar, pela regra de banco, para quem conhece o regulamento do Sistema Financeiro Nacional, ele não vai conseguir abrir mão da garantia para ele tomar crédito em outro lugar para ele prepagar a sua operação. Ou ele executa a sua garantia, ou ele executa o crédito, aí você vai ter que entrar com ação de revisão contratual, um pedido anexo de revisão de garantia, excesso de garantia. Isso vai obedecer a janela de plantio de 6 em 6 meses? Não. Então... E essa não muda. Essa, de acordo com a lei da natureza, ela vai acontecer, né? Vai acontecer. Então, quando você olha essa jornada, os caras, eles simplesmente iam tomando crédito. O Sistema Nacional de Crédito Rural, ele tinha lá as condições de reequilíbrio, de repactuação, de renegociação com base em frustração de safra. E era um dinheiro, na verdade ainda é um dinheiro subsidiado, não tão relevante como o público em geral acha, mas é um crédito um pouco mais barato, mas que tem o viés de política pública. Sustentar a indústria primária, ou seja, ele está sustentando a geração de fato das nossas commodities. Então, ali você tinha uma janela muito clara de simplificar a operação com as garantias. Então, quando eu olhava lá atrás, eu falei, caramba, não faz sentido esse cara pedir RJ. Por quê? Porque ele tem patrimônio pra caramba. Você vai pedir RJ numa empresa que não tem patrimônio, que não gera caixa. Esse cara, ele não tem problema de patrimônio, ele tem problema de caixa. Ele tem problema de, eventualmente, num determinado momento da cultura dele, porque se você pega a série histórica, você vai ver que o agronegócio, ele de fato tem altos e baixos. Ele tem picos de valorização da commodity, ele tem problemas com pragas, ele vai ter problemas agrícolas normais e, obviamente, isso vai fazendo ajustes de mercado. Qual é a função hoje do produtor? Ele tem que mitigar o risco agrícola. É por isso que a gente tem muita tecnologia no campo, é por isso que tem irrigação, para ir mitigando esses riscos. Mas, quando você olha para esse cara, você vê que ele não enxerga assim, lá atrás. Ele ia botando a garantia dele lá, e ia tomando dinheiro com a garantia dele registrada como se não houvesse amanhã. E ele sabia que se desse problema, ele ia lá renegociar, ele ia lá tomar o chá de cadeira dele, o gerente ia dar um esbregue nele, mas ele ia sair dali com a dívida dele jogada para frente, com um dinheirinho novo para poder plantar e tocar. Quando as operações ganharam esse tamanho colossal, os caras passaram a profissionalizar mais a garantia, ou seja, alienações fiduciárias, cessão fiduciária de recebível, garantias mais duras. Só que o mindset, a cabeça do produtor, continuou no simplificado. E aí ele chega diante daquela situação ali seca, produtividade 30%, 40% a menos do que ele estava prevendo. Existia uma exposição de caixa que ele tinha que pagar, produziu 40% menos, ele não vai fazer. Ele senta no banco e fala, cara, quero renegociar. Pô, não dá. Como não dá, pô? Me dê mais dinheiro aí, pega essa dívida, joga para frente. Pô, eu não consigo. Aí o banco fala, venda a sua área. Mas ele fala, não, pô, se você alongar essa dívida... Ele estava pensando no Banco do Brasil, Sistema Nacional de Crédito Rural. Sim. Se você joga aí para frente 10 anos, pô, me dá um crédito, eu vou rodar ano que vem, tá tudo certo. Não dá, o que é que ele faz? RJ. E aí, você começa a perceber que os incentivos do mercado estavam totalmente assimétricos. O produtor só queria plantar de fato, ele queria manter, ele queria continuar ali na atividade que ele estava acostumado a fazer, e o mercado estava num viés de receber a qualquer custo, eventualmente, a exposição financeira. Naquele momento determinado e ponto final. Naquele momento. E mais, enxergando que, por exemplo, uma atividade que não pode pedir RJ, uma atividade que não tem uma execução concursal, uma atividade que, eventualmente, o upside seria uma insolvência civil, que naquele momento talvez fosse a ferramenta correta, o cara não ia submeter a insolvência civil porque era como se ele colocasse um inventário para funcionar. Ele não ia decidir, não ia tocar um negócio desse. E aí foi quando a tese surgiu. Só que aí, o que é que eu percebi nessa jornada? É que o cara sem governança,
o cara sem instrumentos de controle de caixa, o cara sem instrumentos de controle de patrimônio, se ele não tiver um dimensionamento, calibrar de forma correta o patrimônio que está em garantia com o endividamento correto, ele nunca vai ter uma alternativa, uma ferramenta para ele se reestruturar. Eu falo assim, pô, esse cara precisa mudar um pouco a cabeça dele. Ele tem que saber que está disponível para ele instrumentos de governança, instrumentos contratuais, estruturas de garantia, que são mais saudáveis para a operação dele, já precificando o risco. Porque, assim, a crise ela vai existir. No agronegócio, existem duas certezas. Duas. Elas são indissociáveis. Teremos momentos de alta, em que o mercado vai ficar no frenesi, e teremos momentos de baixa, por crise climática, por pragas, ou até pelo próprio mercado global, que vai cair por terra todas as condições, todos os indicadores econômicos que eventualmente basearam os últimos 10 anos da operação. Poxa, mas peraí, da forma que você coloca a questão da atividade em si, ainda quando ocorre uma crise, como você falou, uma crise climática, beleza. Pô, aquilo acabou com a produção do cara daquele ano. Mas, do jeito que você está falando, que é da natureza da própria atividade, ano que vem é um novo ano e a coisa vai acontecer. A terra não corre, né? É isso. Não é a crise climática ela não dura para sempre. A praga ela também não dura para sempre. Só se for vassoura de bruxa lá do cacau. Que também durou para sempre, mas... Que durou quase para sempre. Mas fez um estrago bem grande. E o que está me espantando é que os ofertantes do crédito não percebam que essa dinâmica, no final das contas, é positiva. Ao ponto de inviabilizar o próprio mercado e de dar um tiro no próprio pé, tendo empurrado o produtor rural para uma recuperação judicial que antes era uma possibilidade que sequer existia. Eles criaram um problema para eles mesmos. Exatamente. É isso? É isso. Se você olhar o que aconteceu, é exatamente isso. Aí, vamos lá, essa é a beleza do direito. Tecnicamente, o cara não estava enquadrado no conceito legal de empresário. Ele não se valeria da recuperação judicial. E aí, alguém construiu a tese dizendo, não, esse cara é empresário. O registro para ele tem natureza declaratória, não constitutiva. Ele é empresário. O Código Civil diz que ele é empresário, a atividade dele é empresária. Ele é tão empresário que ele é relevante para o país. Ele tem quase 1/4 do PIB nacional. Você não pode não dar uma solução para um cara que atua na indústria de capital intensivo. Você não pode ignorar essa realidade. Esse cara precisa de ferramentas para se soerguer. Ele precisa de ferramentas para enfrentar a crise econômico-financeira que é atrelada à atividade empresarial como nós conhecemos hoje. O mercado hoje é um mercado que tem que enfrentar crises cíclicas, mas tem que enfrentar. Só que o mercado precificava de que esse cara não podia. Você não podia, eu posso fazer o que com você? Venda a sua área, me pague e siga. Só que o cara sabe Podia arrochar. O mercado podia arrochar. Podia arrochar. E aí, hoje, quando você olha... E aí foi o que eu te falei, ó. Antigamente era um problema de instrumento. Hoje é de conceito. Os caras arrocharam tanto que hoje, os caras, em qualquer circunstância difícil, ao invés dele citar para negociar, o que é que ele faz? Pede RJ. Por quê? Porque ele sabe que o cara não vai querer negociar. O cara vai querer arrochar. E aí ele vira um conceito e diz, eu não vou perder minha propriedade para o banco. Eu nunca vou sair daqui, eu não vou fugir daqui. A terra não vai deixar de existir. A terra não vai deixar de existir, se eu plantar eu vou colher. Só que aí de novo, eu venho dizendo isso já há algum tempo. Eu não concordo com, eventualmente, o manejo, porque, gente, para quem está nos ouvindo, é uma coisa muito clara para mim. Eu sou tão apaixonado pela recuperação judicial porque eu acho um instrumento de mercado. Você não dá para o judiciário a decisão da recuperação da sua empresa. Você dá para o mercado. O judiciário está ali basicamente, e deveria funcionar dessa forma, como um controle para impedir ilegalidades. É essa a função do juiz no processo, não deixar que as ilegalidades sejam cometidas. E a função do AJ é dar ao juiz uma visão mais organizada do procedimento. Mas o mercado é que dá a solução. Então a recuperação judicial é uma baita ferramenta. Ela tem que existir, sobretudo na economia de mercado como a nossa. Agora, ela não é a pílula mágica. Machuca muito. Você não pode pedir recuperação judicial em qualquer caso de endividamento. Tem casos que você precisa, tem casos que você não precisa. Você consegue ir ao mercado e reestruturar. Então,
O que acontece é que lá atrás o cara não tinha esse ferramental dele entender que ele podia ir no mercado de capitais, fazer um sale leasing back, pegar a grana, pagar, alugar por mais de 10 anos, botar dinheiro no caixa, plantar. Ele eventualmente não enxergava essas soluções e aí ele achava, ele era binômio. Ou eu pago ou eu perco a terra, ou eu pago ou eu perco a terra, ou eu pago ou eu perco a terra. Ele faz o quê? RJ. Hoje, o mercado, ao invés de adaptar as estruturas e com o seu poder, ele induzir conformidade, governança, o que é que ele fez? Ele tirou a garantia que era uma hipoteca, meteu a alienação fiduciária. O que é que foi que ele fez? Ele criou um novo problema, porque o mercado, ao invés de conversar com a estrutura jurídica, ele criou um mecanismo para não se submeter a RJ, como o produtor também não se submetia. O problema nunca foi submissão, gente. O problema sempre foi conceito. O conceito de que o produtor rural não era empresário, aqui atrás. O conceito de que a alienação fiduciária não vai se submeter a qualquer custo a um processo de recuperação judicial. Um problema de conceito. Porque se ele entender que, de forma abusiva, se coloca a principal garantia da atividade fora da recuperação judicial, você está dizendo que o cara nunca pode se recuperar. Como é que está hoje na jurisprudência isso, então? Na jurisprudência isso está acontecendo da seguinte forma hoje. As alienações fiduciárias elas estão sendo enfrentadas da seguinte forma. Se aquela garantia for verificada no caso concreto de que ela é essencial para o desempenho da atividade rural, ela se submete ao processo. Se ela não for essencial, está liberado, extraconcursal, vá lá fazer a consolidação. Porque também não daria para ser uma regra estanque, né? Porque Não. senão o cara, qualquer pedaço de patrimônio, colocar lá e fala, não vale. Isso. Então, o que é que a gente tem feito hoje? Estou lhe dizendo isso porque, de modo a você proteger o produtor rural, eu preciso proteger o crédito. Porque se eu não proteger o crédito, eu vou Dificultar ainda afetar mais a a indústria oferta. muito. O que é que a gente hoje fala muito? Fala o seguinte, aprenda a dimensionar corretamente o seu endividamento. Aprenda a dimensionar a garantia da sua operação. Porque se você não criar mecanismos de salvaguarda, você vai se colocar nessa posição de, eventualmente, estrangular a sua operação e não tem uma alternativa para se reestruturar. E aí, eu venho dizendo para o mercado de crédito, a gente tem fundos de investimento que a gente assessora, fala assim, avalia se aquela área é essencial, avalia se ele tem outras garantias que podem ser relevantes para você, mas que eventualmente elas não façam parte de um conjunto considerado essencial ou possivelmente considerado essencial em caso de um estresse financeiro. Traz para os instrumentos esse ponto de modo a você deixar claro o que é e o que não é essencial, porque se você deixar para o judiciário, Decidir. você não vai ter segurança jurídica. Por quê? Porque o judiciário é ruim? Não. Porque ele é, infelizmente, mal estruturado. Para esse cenário, então, os produtores rurais estão nas fronteiras agrícolas em comarcas de primeira entrância, amigão. Que o juiz tem que entender de tudo. Não, velho, outra coisa. Pronto, esse é o ponto. O juiz não entende a detalhe nem o lado do produtor, nem o lado do mercado financeiro. Ele entende de norma, Crédito ele vai olhar aquilo rural, ali e vai ele não tentar... entende direito empresarial, as noções pertinentes a qualquer empresário e não a peculiaridade do empresário rural, né? Vamos enveredar para esse lado aí agora. Porque, veja só, é uma tônica em grandes tribunais do país a especialização do judiciário empresarial já focado na questão da insolvência. Né? De você ter varas hoje específicas só para a recuperação judicial e falência. Você tem isso em São Paulo, você tem isso aqui na Bahia, já tem também. Só que tem um problema do que você falou. E antes da gente ir para o agro, eu queria que você falasse disso de uma maneira mais geral. É comum que você perceba dentro do judiciário, em determinada comarca, vara, seja lá o que for, do Brasil inteiro, que o cara não tem um entendimento necessário para tocar um processo de recuperação judicial complexo, para tocar um processo falimentar complexo. Isso é normal. Aí vem pior, porque agora colocaram o agro. Então o cara já não entendia zorra nenhuma de recuperação judicial ou de falência. E colocaram outra coisa que ele também não entende zorra nenhuma, que é o agro. E fizeram uma mistureba nisso daí. Minha pergunta para você, a primeira pergunta para essa dor de barriga aí é: quando o STJ definiu que é possível
a recuperação judicial do produtor rural, mesmo que pessoa física. Isso fez com que automaticamente toda a lei de recuperação judicial, eu falo, isso fosse aplicada ao produtor rural, ou isso foi feito, ou isso está colocado de maneira seletiva. Olha, pode, mas na verdade isso. Como é que ficou inicialmente isso aí? Na verdade, o STJ, quando ele decidiu que o produtor rural, pessoa física, poderia processar, né, o seu pedido de recuperação judicial, ele colocou outras condicionantes, né? Você precisava de o seu registro empresarial, ele não precisava ter os 2 anos de interstício mínimo. Você precisaria ter escrituração fiscal, contábil, para demonstrar, né, toda a estrutura financeira, endividamento. Então não foi um salvo-conduto, dizer, peça quem quiser. Não, você não é obrigado a cumprir aqueles requisitos formais de empresário, mas você precisa ter informações claras para determinar e fazer essa agregação do que é débito. Porque se eu estou falando de CPF, eu estou falando de dívidas que são constituídas para a operação agrícola, mas dívidas também constituídas na pessoa física para uso pessoal. Então, isso naquele momento precisa ser pelo menos demonstrado. Isso. Só que o que acontece? O STJ decide isso no momento em que o Congresso, e ali pandemia, estava discutindo a reforma da lei de recuperação. E aí a 14.112 já trouxe na alteração o processamento do pedido de recuperação judicial do produtor rural. Então, não ficou uma janela aberta para interpretação. Não chegou a ter um vácuo tão grande assim, né? Bem pouco. Do momento em que o STJ decide, a 14.112, bem pouco. O que aconteceu foi que os casos que vinham atrás, depois desses dois, com a sirene tocando, produtor rural pedindo aí uma galera veio. Mas aí depois você teve a alteração da 14.112, que chancelou, o produtor rural pode pedir, mas aí ele precisa, né, ter escrituração contábil, ele precisa fazer o seu registro, não precisa obedecer o interstício de 2 anos, tem toda uma estrutura em que ele precisa obedecer para pedir. E aí vem lá exclusão de alienações fiduciárias, exclusões de áreas compradas nos últimos 3 anos, exclusão de cédulas de produtor rural, das CPRs, porque elas tecnicamente não se submeteriam ao pedido. Você vai lá e você tem um monte de requisitos que determinam um microsistema de processamento da recuperação judicial do produtor rural. Mas determinam isso com uma segurança jurídica, não vou dizer top, porque top é pedir demais, mais ou menos, ou tá cheio de buraco? Tá cheio de buraco, né? Porque, de novo, é o legislador fazendo aquilo que ele não conhece. A CPR, que é a cédula de produto rural, ela é o principal instrumento de negociação no ambiente rural. Principal. De crédito. É um título de crédito específico do agronegócio, que tem aí, sei lá, mais de 20 anos. Fácil. É o principal instrumento que ele consolida num instrumento legal. Compra, venda, entrega, cessão, tá tudo ali. Tudo que o cara faz é CPR. Se você for conversar com o cara, não, faço CPR. Vou pagar no horário, CPR. Vou fazer a compra de uma casa, CPR. Tudo é CPR. Porque o cara pega uma lavoura inteira e ele consolida num documento. Sim. Ao invés de ele ter que entregar 1.000 sacos, ele entrega uma CPR. E aí você vai lá depois e converte, ou ele eventualmente entrega no silo e liquida a sua nota, enfim. Aí pega isso, assim, uma nota explicativa dizendo, não, a CPR não se submete à recuperação judicial. O principal instrumento, pô. É o principal instrumento de crédito. É o principal. Se você olhar os CRAs, que são os certificados recebíveis do agronegócio, as LCAs, as operações, a CDCA, as operações de crédito, quando você vai olhar cooperativa, vai olhar trading, todos esses caras, quando você vai fazer uma auditoria, o lastro desses caras na operação é CPR. Então, a CPR é o principal lastro das negociações no mercado do agronegócio. Quando você esquece esse instrumento, não se submete, você está dizendo, pô, o principal instrumento que eventualmente regula boa parte dessas transações, não se submete à RJ. Mas peraí, vamos lá então. Não serviu de zorra nenhuma. Vamos lá, é isso que eu estou lhe dizendo. O nosso problema é de conceito. Lá atrás era instrumento. Você olhava aquela discussão, era de instrumento. Não tínhamos uma estrutura de recuperação, de atacar a crise. Hoje você tem claramente um mercado com problema de conceito. Porque você corre, né,
naquele conceito popular, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aí se eu tenho condições de fazer lobby para alterar a lei, para não ter meu crédito submetido, eu vou fazer. Só que é um tiro no pé. Porque você, de novo, vai manter o mesmo conceito. Eu não vou deixar o cara se utilizar de instrumentos para se reestruturar, se sorreguer. Aí o que é que eu faço? Aí você me perguntou de segurança jurídica. Sim. Insegurança jurídica. Porque um juiz vai entender que se submete, outro vai entender que não submete, aí vai para o tribunal, muda, aí o SJ vai ter que de novo decidir. Por quê? Porque se você pegar hoje o volume de garantias, se você tire o Banco do Brasil, porque ele é o principal operador do Sistema Nacional de Crédito Rural, Sistema Público de Financiamento. Tirando o Banco do Brasil, que registra hipotecas, que faz isso com uma organização, o resto tudo é alienação fiduciária. O resto tudo é alienação fiduciária. A culhão. Colhão, o cara não existe precificação de risco, não existe uma dosimetria da garantia, não. O cara é operação de crédito, produtor rural, alienação fiduciária. Operação de crédito, produtor rural, alienação fiduciária. Ele não pensa que ele está criando um outro monstro que gera mais insegurança. Porque, veja bem, o conceito de bem essencial, ele é vago. Sim. Depende muito. Aquele bem necessário à manutenção da Fica operação. parecendo que os caras não são nem brasileiros, né, velho? Porque sabe que aqui, pra você torcer um conceito, né? Sorrir e amar é só começar. Então o cara olha e fala, não, peraí. Vai se criar algum nível de jurisprudência que vai dizer, não, olha, essa questão da CPR aqui, na verdade, quer dizer assim. E aí é um problema que eu fico pensando e eu converso de novo. Estamos aqui do mesmo lado. Estamos do lado do mercado. O produtor precisa de crédito e o cara que financia precisa do produtor produzindo, porque o negócio dele é conceder crédito. A gente está do mesmo lado. O que é que eu estou dizendo aqui? É que não adianta fugir da crise. Ela é intrínseca a essa dinâmica de mercado. A economia de mercado vai ter crise. Profissionaliza o enfrentamento da crise. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Mas você vai incentivar... Porque o cara daqui, bicho, ele só quer crédito. Se você pedir para ele alienação fiduciária de 15º grau, que não existe, é uma brincadeira, ele vai dar. Porque ele precisa do crédito. O que ele quer é o dinheiro. Ele vai dar. Então, não adianta você sofisticar as garantias, porque no fim do dia ele vai dar a garantia que você precisa. Mesmo que seja pior para ele. Mesmo que seja pior para ele. E sendo pior para ele, é pior para você também. Agora vem cá, até para poder entender essas questões de precificação e de dificuldade em aceitação de conceito, como você falou, que o problema principal que a gente tem de conceito. Qual o patamar de fraude que a gente tem? Que existe nessas concessões de crédito? Porque, veja, enquanto a gente estivesse falando de algum... Porque, veja, para mim é muito simples. Eu não sei se eu estou simplificando demais, porque eu não sou tão... eu sou mais limitado, então eu simplifico para entender. Mas para mim está muito claro o que você falou no seguinte sentido. Velho, a atividade vai pagar. É como se o produtor rural virasse pro cara do banco e falasse, irmão, respire. Tá dando merda agora, mas vai dar tudo certo, porque sempre dá. É como se fosse uma certeza. Você vai receber. Só não é mais daquele jeito que a gente contratou. Lembra? Dia X. Só que fique tranquilo, você vai continuar ganhando. Só que vai ser agora por um período... Fique tranquilo, respire. Me parece muito claro que é isso aí. É isso aí. Muito, muito fácil. Mas é que tá. O outro lado dessa moeda é a fraude. Porque fora do agro, em que as coisas não são tão garantidas, uma atividade empresarial, por exemplo, de um comércio, você não pode comparar com a questão de uma produção agrícola que tem algum nível de certeza, digamos ali. Apesar de todas as possibilidades imprevistas, mas você tem aquela periodicidade ali que é... Da continuidade, né? O histórico é... Aí você vai para um comércio. O cara tá ótimo hoje, amanhã tá quebrado, lascado, lenhado, acabou. E a atividade acabou. Você tá fazendo perguntas difíceis. Pode Não, tô não. Me dê café para o raciocínio. Eu tô precisando, pode botar aí. Aí você tem, além dessa questão do risco maior, você tem a questão da fraude. O cara que quer pegar o crédito para não pagar. No agro, qual o nível de existência desse cara que quer pegar o crédito para não pagar? Para você que está assistindo, acompanhe as redes, porque vai ter uma retrospectiva 2024. E no dia de hoje teve uma coisa bem legal que aconteceu. Por favor, acompanhe. Dê um clique aí no sininho. Falar, pô, faça eu o derrubei a xícara, quebrei a porra toda. Tem um acidente. Foi energia. Aí cortou Foi aqui agora, energia. a gente vai retornar. Pode ter sido energia, realmente. Ó, vamos lá, obviamente que eu não tenho estatísticas para dizer percentual de fraude, mas claro que existe, né? Normalmente o pequeno produtor, né?
Rapaz, o ruim é que a gente vai ter que conceituar fraude para poder chegar ao enquadramento de que se existe fraude ou não. Não vamos na questão da fraude no conceito jurídico mais apertado, não. Vamos na fraude no sentido do cara que pega o crédito com a intenção de não pagar. De não pagar. Ou sem ser necessário. Porque esse cara é o que encarece a análise de risco de crédito. É aquele cara que ele pega para não pagar mesmo, já dá garantia sabendo que não vai se realizar. Então, nessa premissa que você colocou, acontece. Acontece. Eu tô com 2 casos aí, eu acho que era isso que eu falava antes do break, era que eu tô com 2 casos. Eu tô com 2 casos em que o pedido de atuação foi justamente isso. A concessão de um crédito. Aí, vamos lá, no mercado de capitais você tem uma estrutura bem diferente. Você tem prazos um pouco mais longos, estruturas de pagamento bem é o que a gente fala de tailor-made, né? Bem Caso a caso mesmo. Caso a caso, observando fluxo de caixa, eventualmente ramp-up da operação, melhora de performance e tal. E aí o cara toma a grana e com um ano depois ele pede RJ. No período de carência ainda. Ou seja, o cara que pegou uma grana, ele sabia que ele não estava legal. Ele sabia que ele eventualmente teria um revés logo ali na frente. Então, esses são casos, por exemplo, que existem investigações criminais, que existem... E aí é um ponto, de novo, que você não capacita o produtor, ele acaba não sabendo o que ele está fazendo eventualmente. Se ele tomava o crédito lá atrás do sistema público e não pagava porque sabia que a quebra de safra originaria uma oportunidade de renegociação, no caso do mercado de capitais, que hoje é o grande financiador, na verdade o sistema privado ele é o grande financiador. O pessoal fala que há dinheiro público financiando o agro, que o agro desmata. Não é bem assim. Não é bem assim. O sistema público financia 20% do crédito rural. Nós temos 600, 700 bilhões de reais sendo colocado pelo privado aí dentro. E aí o cara que pega uma grana com viés de fraude, ele está cometendo um crime do sistema financeiro, crime contra o mercado de capitais. Então, você tem o que a gente chama nos contratos de use of the proceeds. O que é isso? Existe um mecanismo estabelecendo para onde aquele dinheiro vai. Então, você está tomando, sei lá, 100 milhões de reais. O que é que você vai fazer? Não, eu vou fazer investimento em irrigação, vou fazer investimento em perfil de solo, eu vou ter uma grana para capital de giro para poder performar, porque a instalação do pivô, perfil de solo, a produtividade ela só vai de fato acontecer na sua capacidade máxima a partir do 3º ciclo. Então, o cara tem que comprovar que botou toda aquela grana naquele período. Destinou para aquele ambiente, porque ele... Desvio de finalidade caracteriza fraude. Fraude. Porque, entenda, hoje, por exemplo, na nossa atividade, eu uso muito agrônomo, né? Engenheiro agrônomo e tal. A terra, ela lhe dá exatamente aquilo que você coloca nela. Ou seja, se você nutre o solo, aquela nutrição ela é convertida em produtividade. Então, se você está dizendo para o cara que você está pegando dinheiro, que você está pegando 100 milhões, e você vai converter aquilo ali em nutriente no solo, existe uma expectativa real de que aquele nutriente se converta em produtividade. E se converte em produtividade, se converte em resultado, geração de caixa e pagamento do serviço da dívida. Ponto. Então, você tem hoje uma abordagem diferente. O Banco do Brasil tem isso também, o sistema público tem isso também, mas é um pouco mais lento. Você viu agora o último caso da AgroGalaxy. O mercado teve uma correção retilínea de quase 20%. Ou seja, os FIAGROS, né, que é o Fundo de Investimento das Cadeias Agroindustriais, criado em 2021, é um dos principais veículos de hoje, financiamento e investimento no agro. O caso da AgroGalaxy jogou para baixo, por quê? Porque quase todos os operadores de FIAGRO estavam alocados em AgroGalaxy em alguma dimensão. Você está acessando poupança popular via mercado de capitais, pô. Os títulos de crédito do agronegócio negociados em bolsa, ou seja, as cotas de FIAGRO ou certificados recebíveis do agronegócio, o CRA, pela legislação tributária, eles são incentivados. Ou seja, o cara não paga imposto de renda na pessoa física para os frutos oriundos desses títulos. Aí você vai lá e o cara vai pagar na poupança 90% do CDI, 95% do CDI, ou o cara vai querer receber eventualmente 200, 250, 180, 150% do CDI. Claro. Supostamente é um título de renda fixa. Inclusive estamos passando por crise de poupança agora, né? Recentemente, notícias de o principal operador, que é a Caixa Econômica Federal, já diminuindo o percentual de financiamento, que o nível de poupança está numa baixa histórica inimaginável. Óbvio, não vai dizer que
o único motivo é o motivo X, mas um desses motivos é a migração do dinheiro da poupança para outros modelos de investimento. Né? Isso. E a gente está passando por esse amadurecimento do mercado de capitais. Né? Ah, não, Rafael. Deixa tudo aqui, velho. Deixa o celular aqui também. Deixa aqui. Tudo aqui. Bota aqui, pronto. Pronto. Deixa aí. Não derruba mais nada. Então, a gente está passando por esse momento de migração e o mercado de capitais enxergou, e eu acho que esse é talvez a grande oportunidade da gente refletir o agro. O agro é a indústria que tem a garantia mais robusta do nosso mercado. Porque a principal garantia é a terra. Finita, Sim. não sai correndo, não é desmontada e ela está ali para produzir. Nós temos premissas da ordem econômica que é a destinação produtiva e a persecução da função social da propriedade e da atividade empresarial. Então, se eventualmente um produtor, e na verdade isso é uma discussão que se fala em um ambiente até mais macro, né? Se aquele empresário ele não é eficiente, ele precisa ser falido, tira do mercado e coloca outro no lugar que opere melhor, que performe melhor, que entregue e gere mais valor. Essa discussão vai vir para o agro, já. Se esse fazendeiro, se esse produtor rural, ele não é um cara que produz bem, que não utiliza as melhores técnicas, que não investe em tecnologia, que não se atualiza, esse cara está pedindo recuperação judicial a cada 5 anos, a cada novo ciclo ele está pedindo RJ, tira esse cara, põe outro. Já está tendo caso de falência, produtor rural? Nunca vi, Rafa. Eu já me fiz essa pergunta, mas nunca quis pesquisar. Até porque eu tenho dúvida. Como é que você vai falir uma pessoa física? É isso. A minha pergunta vai primeiro nesse sentido. Vai chamar o BOP, né? cancela o CPF. Cancela o CPF. Não. Eu fiz essa pergunta primeiro por essa questão de você falir uma pessoa física e... talvez em termo procedimental seja até possível, né? Mas em termo conceitual é mais difícil de você pensar. Mas, além disso, a questão digamos assim, da repercussão que isso poderia trazer em termos da própria atividade. Porque, como você falou, né? Essa questão da falência, e eu sempre, e você sabe disso, que primeiro que eu entendo muito pouco de insolvência, mas o pouco que eu entendo sempre me fez pensar, eu já falei isso para vários professores seus, inclusive, de que falência para mim é um calote institucionalizado. Né? Minha opinião sempre foi bem preconceituada nesse sentido. Mas olhando por esse outro lado do conceito, que é uma questão, inclusive, de renovação e otimização do próprio mercado, a existência da falência, acho que ele se encaixa melhor até no agro do que em outras atividades em que o principal insumo não é a terra. Né? Porque em outras atividades aquela empresa pode falir, pode ser que outra não tome o lugar. No caso do agro, necessariamente isso vai acontecer. Mas o caminho para você chegar a uma falência ou não chegar passa também por uma questão de análise de patrimônio e dívida. E pelo que você falou, normalmente o patrimônio das pessoas físicas é muito maior do que a dívida que é discutida nas RJs. Né? Então você teria essa dificuldade extra de decretar uma falência se você tem um patrimônio muito maior ali disponível que faria frente à coisa. E aí eu queria entrar com você nessa perspectiva de pensamento na questão procedimental. A gente está o raso do conhecimento aí, vai lá, pedido de recuperação judicial, deferimento do juiz, preenchidos os requisitos legais, papapá. Você já explicou que os requisitos para o produtor rural são diferentes dos que os requisitos para outras atividades empresariais. E aí a gente vai passar para a parte do vamos resolver esse negócio aqui, fazer plano de recuperação judicial. A lógica da recuperação judicial no agro é a mesma das empresas não agro, da forma de se fazer o plano, porque eu não consigo deixar de pensar que me parece mais simples. Da forma que você colocou para a gente, normalmente... Tem um tipo específico de credor. De credor. O credor normalmente é o financiador da atividade. Enquanto que nas recuperações judiciais de empresa, você costuma ter isso um pouco mais heterogêneo. Você vai ter credores trabalhistas, você vai ter outros credores ali, tal. Como é que você destacaria de diferença no procedimental da RJ no agro? O primeiro passo é exatamente isso que vocês falaram. Na RJ do agro, você vai enfrentar muitos credores financeiros. Você vai ter pouco trabalhista, você vai ter quase zero de consumidor, seu consumidor basicamente são tradings,
você vai ter uma discussão muito financeira, de agentes de financiamento. Aí você vai ter bancos, fundos, tradings e revendas. Que são os piores credores possíveis para a recuperação judicial, né? Pô, muito ruim. Porque o cara da revenda na ponta, cara, é um cara... assim, você ter uma galera do mercado financeiro na sua cola é péssimo, são muito duros de negociação, mas a revenda na ponta, ela machuca muito. Por quê? Porque é um cara que não tem margem para dar 30% de desconto na dívida a receber em 10 anos. Porque quando você pergunta sobre o game, é igual. Assim, a ARJ ela é a mesma dinâmica. Vou apresentar um plano, tem um prazo para apresentar, geralmente vem com desconto, prazo, carência, tudo isso. Só que o perfil da dívida e o perfil do credor é muito diferente. Bem diferente. Então, assim, hoje, nas principais, você vai ter credores com alienação fiduciária, que não são submetidos. E aí você tem uma discussão gigantesca sobre submissão ou não submissão, essencialidade bem, não essencialidade bem, e isso vem tomando os tribunais, e isso é uma discussão que você está tendo diariamente, porque o mercado hoje começa a falar, poxa, estruturei as garantias em alienação fiduciária e elas estão se submetendo. Não era para submeter. Então, isso aí é uma discussão hoje que está acontecendo, que está eventualmente trazendo dificuldades de você trazer o plano de fato para ser votado, porque você suspende, tira, liminar, não volta tal, e de alguma forma isso é bom para o devedor. É isso que eu ia falar. Tiro no pé de novo do credor, né? Isso é bom para o devedor, porque ele vai passar uma safra ruim, mas nas próximas ele já vai estar com caixa e ele vai estar se financiando. Então, isso é uma discussão. E um outro passo é o desvio, de fato, padrão das revendas. Porque se você olha a revenda não é um cara que compra na baixa e vende na alta. Ele é um cara que faz preço médio, arbitra a margem dele ali muito baixa, e ele é um distribuidor, na verdade. Ele está ali vendendo um produto que não é dele, na verdade. No fim do dia é da indústria, é do cara que produz fertilizante, é do cara que produz defensivo. Ele é o clássico intermediário mesmo. Exatamente. Então, ele ali está muito apertado. Quando você olha os estudos jurimétricos, né, a Associação Brasileira de Jurimetria fez o Observatório da Insolvência, expandiu esses estudos para o agro, para outros estados, você tem aí uma média de desconto de 50%. Planos com 50% a 60% de desconto. Agora com a margem desse tamanho. 50% a 60% de desconto, com pagamento em 10 anos, com dor de carência e com correção por TR. Então, no fim do dia, você tem um desconto total real de 80%, 70%. Então, assim, o cara que está ali, você está machucando muito esse cara que está lá na ponta. Muito. Esse cara que está ali, ele começa a ter problemas reais para ele mesmo, né, se reestruturar. Ele vai precisar fazer uma RJ também. Aí viram uma RJ A Agrogalho quiser uma revenda. Aí. A Agrogalho quiser uma revenda. Você tem a Lavoro passando por uma reestruturação aí, que estão já falando sobre isso. Você tem a Sinagro, que é uma outra gigante que está passando por isso. Existem revendas hoje em situações muito difíceis por conta disso. Porque ele não é um credor financeiro que, eventualmente, o produto dele é a grana e o negócio dele é tempo, na verdade. Ele faz a conta entre grana e tempo, e quanto mais tempo, mais grana, menos tempo, menos grana. E nesse interstício aí de briga, ele vai brigar, tem estofo para isso e vai embora. A revenda não tem. Então, eu acho que a gente tem essas distorções. Por isso que a ARJ ela tem trazido hoje uma discussão que eu venho falando desde 2021. Eu venho falando de que a gente está ignorando esses ciclos de mercado, e quando eu falo a gente, eu estou falando todo o mercado. Porque os contratos são contratos aleatórios, são contratos diários, ou seja, eu sempre, quando eu faço financiamento, como eu tomo dinheiro da trading, quando eu faço a venda para entrega futura, eu estou condicionando a um evento futuro. Então, existe um risco. Em 2021, a commodity as principais commodities estavam 100% valorizadas, e eu dizendo, gente, vamos reequilibrar os contratos, porque o cara vendeu ao preço baixo, na hora da entrega está 100% mais cara, vamos reestruturar, vamos reequilibrar esses contratos, porque eles vão lá na frente soluçar. Não pode, cadeia global, não sei o quê. Eu falei, cara, não, foi prometido aquele preço, foi assim feito. Gente, tá bom. Vocês não querem fazer. Vai chegar a conta. O preço subiu 100, depois o custo acompanhou, e aí agora o preço caiu, o custo não desceu na mesma proporção, e agora o preço médio está lá embaixo. Todo mundo está estrangulado. Todo mundo estrangulado. Se lá atrás, há 3 anos atrás, se os agentes de financiamento, se as revendas multinacionais, todas estivessem sentadas na mesa,
reprecificado, realizado aquele ganho, né? Cada um botava uma fatia no seu bolso e pegava o cara e enxergava o endividamento e colocava ele sadio no longo prazo. A gente não estava passando por isso. Aí, qual é a regra? Frenesi, margem alta, crédito a toda. Aí o produtor rural sabe fazer uma coisa que ninguém sabe, gente. A gente não sabe ganhar dinheiro. O cara pegou aquela pujança financeira, o que é que ele fez? Ele comprou mais área, ele renovou o parque de máquina, porque existe um incentivo na legislação muito nocivo, que é o cara que apura na pessoa física, o imposto de renda dele é apurado em regime de caixa. Sim. Receita, despesa. Então, ele tem todo o incentivo do mundo para realizar despesa para ele pagar menos. Então, quando bater o pico, ele não tem a cultura de fazer caixa. Pelo contrário, ele vai gastar para... Então, ele abriu mais área, ele comprou mais área, ele comprou mais máquina, ele fez mais investimento. Ele não se preparou para isso, a despeito da tributação dele ser pequena. Ele poderia pagar 5,65 de custo médio de tributação, que não é nada. Quando você vai olhar o mercado em geral... Sim, pelo amor de Deus. Só que ele foi criado num ambiente hostil. Não tinha ninguém lá do lado dele. Então, ele vai pagar o que para o governo? Ele vai... Despesa e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. E esse cara não tem cultura de caixa. E aí ele não tem cultura, ele não tem instrumentos para os momentos de soluço. Então, eu falei isso em 2021. Fiquei triste, estava no tribunal há 2 semanas atrás, eu fui convidado pela Unicorp e pelo Ibaju num evento aqui, e eu falava quanto triste eu estava de dizer que eu estava certo. Porque quando você olha essas distorções, o mercado, tendo em vista que o mercado global ele tem 29 dias de estoque mundial de alimento, todos os atos são atos muito curtos. Então, assim, não caberia eventualmente você repactuar esses contratos e eventualmente criar uma interrupção na cadeia e no fornecimento. Mas em nenhum momento eu falava sobre isso. Eu não falava sobre parar o fornecimento, eu falava em reequilibrar a ordem econômica dos contratos. Por quê? Porque quem estuda um pouquinho a economia sabe, se você aumenta o preço e você melhora as margens, necessariamente a elasticidade do preço ela começa a flertar com a capacidade de pagamento maior. Então os caras aumentaram. E toda a cadeia vai querer ganhar também, então... Óbvio. Só que é isso. Quando você vai consumir nessa margem, você não espera que ela desapareça tão rapidamente. Só que assim, a gente estava num pico de pandemia, gente. O mercado consumindo pra caramba, alimentos sendo ali negociado nos preços topo da cadeia nos últimos 10 anos. A gente sabia que aquilo ali ia passar. Ia ter uma correção de mercado. Ninguém ia suportar ficar naquele preço o tempo inteiro. Então, a gente pegou um contrato aleatório de risco de Alha e disse, não, o risco é ilimitado. Eu falei, qual o contrato de risco? Ele é ilimitado? Não existe risco ilimitado, você classifica o risco. E aí chegou hoje nesse momento onde todos esses agentes da cadeia estão enfrentando esse problema. E aí é o ponto em que você precisa sentar, renegociar. A cultura da renegociação para o cara que fez a alienação fiduciária, não me submeta a RJ, se você não pagar, eu vou consolidar. E aí, tem, obviamente, os oportunistas, que o cara não quer sentar para renegociar, empurra para você no RJ, vai discutir bem essencial, fez 2 safras com o seu dinheiro, lá na frente ele tem sua grana, e aí o que você falou do game, aí vai para as estratégias normais. Vou comprar um NPL, vou eventualmente pagar com desconto, o cara já provisionou, aí tem toda uma estratégia. Mas é também a regra, aí digamos que é business, né, velho? O cara tá jogando dentro da regra que dão para ele jogar, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem falado muito que, por exemplo, tem tido um crescimento também relevante da recuperação extrajudicial no agronegócio. Ou seja, tem muita gente séria entendendo que o problema dele é de fluxo e não de fotografia. Então, tem feito um trabalho que dá mais trabalho, é mais custoso, de você contratar assessores financeiros, jurídicos e renegociar sua dívida, montar um plano, fazer... Porque hoje você tem que mitigar o risco agrícola de várias formas. Então, contratos futuros, investimento em tecnologia, irrigação, mitigação de risco agrícola. Então, para você montar um plano sério de recuperação, você tem esforço para fazer. Então, tem muita gente bacana fazendo isso. Ou seja, entrando com pedidos de recuperação extrajudicial, dívidas renegociadas e, eventualmente, dragando credores hostis, né, que não querem negociar. E eu acho que essa é a beleza do agro. O cara, a terra dele está lá, ele sabe que ele vai produzir novamente, ele tem como projetar um fluxo de caixa e dizer, vou pagar. Ele só não vai conseguir fazer isso quando ele não tiver a ciência do instrumento. Por isso eu vou voltar ao que a gente falava, sei lá, há 2 tomadas atrás aqui.
o cara precisa saber o que está disponível para ele no mercado. Agora vamos lá. Nessa lógica aí, inclusive tendo em vista a diferença de atividade, tendo em vista o que você acabou de falar, e a gente já falou várias vezes aqui, meu amigo, esse cara aí, na próxima, nessa safra do BO, mas na próxima ele pode ir, na outra também, daqui a pouco ele tá ok. Por que os planos de recuperação judicial são leoninos tanto quanto são nas outras atividades não agro? Como assim, Leonino, no sentido de... Pesados, altíssimos descontos, prazos escrotíssimos. Para falar o português real aqui, porque o cara, quando vai fazer o plano de recuperação judicial, ele quer botar até o talo, onde ele puder, no credor. Vamos falar real aqui. Vai caber a força dos credores manejar aquilo da maneira que lhes interesse ou não, se tiverem força para isso, porque eventualmente também não tem. E no agro, me parece que o cara ele tem condições financeiras de fazer um plano de recuperação judicial que seja menos pesado, como você deu o exemplo das trades, das empresas que vendem lá na ponta. O bancão ele pode aguentar um desconto de 70%, o cara na ponta não. A pergunta é, o cara do agro precisa desse desconto dos 70%, dada essa pujança da atividade? Pô, vamos lá. Só separar um pouco aqui os cenários. Existe um estudo feito, de novo, pelo Observatório de Insolvência, que ele fez, inclusive, um estudo de composição de patrimônio e o momento de distribuição dos pedidos de recuperação judicial. O que se percebeu foi que, ao longo do tempo, antes do pedido de RJ, os empresários ou as empresas já vinham deteriorando os seus ativos. De modo que, quando o cara pedia a RJ, ele já estava, de fato, muito estressado, com o patrimônio dele consumido ou totalmente dilapidado, num viés que a gente avalia num ambiente de insolvência empresarial, que é o viés do otimismo exacerbado. O cara sempre acha que ele vai conseguir dar a volta por cima, vai virar. Só que nessa de vai virar, ele vai mudando o perfil de dívida, ele vai pagando mais juros, ele vai vendendo patrimônio para colocar no negócio. Quando ele realiza que ele está numa crise, ele pede RJ, mas ele já deixou para trás braço, perna, dedo, orelha, tudo. Então, por isso é que os descontos, eles passam a existir dessa forma tão absurda. Porque o cara tem aquele viés de vou conseguir, vai virar, vai dar certo. E quando ele eventualmente realiza de que a ineficiência é dele, do negócio dele, que ele não tem mais o que fazer, ele pede RJ, ele já está sem estrutura patrimonial suficiente para pagar a dívida dele de uma forma mais justa. Ele precisa, de fato, transferir, e essa é uma discussão doutrinária, eu transfiro o risco da minha atividade para o mercado. Não é isso que a gente quer o inverso. Né? Que o mercado não se abale para um cara que é mau operador. Então, a pesquisa mostrou isso, que o cara já chega lá ruim. Qual é o problema do agro? É que... Desculpe, essa parte da pesquisa fala da atividade empresarial como um todo, né? Como um todo, foi um extrato... Não é um retrato do agro, né? Não, é um extrato geral do mercado, do pedido de ajuda. Sim. Quando você vai para o agro, essa premissa que você trouxe é uma premissa importante. Ou seja, o cara tem ativo suficiente para poder pagar. Mas a dinâmica do procedimento é igual. Os bancos têm provisionamento, os bancos precisam eventualmente ter uma saída da RJ num prazo X, porque isso impacta no balanço. Algumas revendas preferem menos do que nada, e essa dinâmica hostil acaba sendo levada em consideração pelos credores, e eles não se organizam de modo a falar assim, não, você tem patrimônio, venda, me pague, ou então a gente vai converter em falência, ou então a gente vai sugerir uma dação em pagamento com plano alternativo para poder a gente pagar a nossa conta direta. Os credores não são organizados a pensar dessa forma. Quando você vai olhar lá, os caras aceitam. Ou muitas vezes o procedimento é tão caro, e aí eu digo isso para quem está no mercado. O cara está lá com a dívida de 1 milhão, já sabe que vem um desconto de 50%, 500 mil é o ativo, que vai ser pago em 10 anos, 50 mil por ano, com uma taxa de juros que não bate a inflação. Ele fala assim, vou pagar advogado? Vou segurar essa bruxa, essa bronca aqui? Deixa lá, né? Deixa lá. Eu acho que esse é o próximo passo do mercado. Eles vão acordar, porque a 14.112, que é a alteração da Lei 11.071, ela trouxe a oportunidade do plano alternativo proposto pelos credores. Sim. E na minha cabeça, e aí eu estou dizendo aqui, todo mundo pode ouvir, entre a ideia e a execução existe um abismo gigante,
Os credores financeiros, eles vão começar, eles se precisam começar a se organizar, comprar as posições dos menores, porque esses caras decidem com a barriga, eles não decidem com o racional econômico, precisam. Domina a RJ e fala assim, amigão, seu plano não é esse, você tem isso aqui de ativo, ou você vende e nos paga, ou você precifica isso aqui, coloca numa taxa de mercado justa e nos paga em 10 anos, ou o nosso plano alternativo é pegar a sua fazenda. Aí as discussões eram sobre abuso do poder econômico, abuso do direito, caramba, você vai dar cram down em todo mundo? Não. Mas veja, é porque também tem os remédios que às vezes são amargos demais para determinadas doenças, né? Essa é uma dinâmica que a gente ainda vai entender como é que vai acontecer Na prática. no médio e longo prazo, eu acho. Porque tem tudo para ser bom nos casos em que as pessoas estiverem buscando uma solução de boa fé. Que normalmente não é o caso na hora que chega no momento do estresse. O nego vai correr para o que é melhor para ele, independentemente não. Mesmo que a boa fé fique ali em segundo, terceiro plano, e aí, meu irmão? Como a gente já viu, em alguns processos emblemáticos de recuperação judicial, estratégias utilizadas pela própria recuperanda para ela dominar o próprio corpo de credores. E que, em termos éticos, é extremamente discutível, mas em termos de estratégia empresarial, as pessoas classificam como brilhante. Regra do jogo. Tá na regra do jogo? Pode. Não pode, então o cara vai lá e faz. A legislação tem até um dispositivo tentando coibir esse tipo de comportamento, justamente porque ele pode eventualmente parecer fraude do lado do devedor, né? Mas do lado do credor, isso não tem. E eu acho que é sobre isso. É sobre você dar para o mercado a alternativa dele se reagir, né? Reagir, porque, cara, assim, eu vou dizer a você, e eu digo isso a todo mundo. A gente... Eu lembro que eu li um artigo lá atrás falando sobre o neoconstitucionalismo do Humberto Ávila, e isso me marcou muito. Como a gente desconstruiu o nosso ordenamento jurídico para tentar, a todo momento, pegar a estrutura de valores, né, o conteúdo axiológico do nosso sistema, boa-fé, legalidade, igualdade, a gente começar a tratar problemas jurídicos com cláusulas abertas, cláusulas muito, muito, muito porosas, permitindo interpretação distintas. A gente não está buscando dar soluções jurídicas de modo a fazer valer a ordem jurídica. Uhum. Então, assim, quando você olha uma situação como essa, você basicamente está diante de um conceito intransponível que é a preservação da empresa. A qualquer custo se defende a preservação empresarial. Quando, em verdade, a preservação empresarial ela é a preservação da atividade econômica empresarial e não aquela empresa em específico. Sim. Então, o conteúdo jurídico, se você pegar lá o famoso livro do Celso Antônio Bandeira de Mello, o conteúdo jurídico do princípio da igualdade, você vai ter lá, não precisa da legalidade, se não me engano, conteúdo jurídico do princípio da legalidade. Se você pegar lá como ele constrói o conteúdo jurídico, você não está falando de um caso em específico, você está falando do bem jurídico tutelado. Preservação empresarial não é daquela empresa, é da atividade empresarial viável, que cumpra a sua função social, que transmita, que ela obviamente dê ao empresário, o tomador de risco, bônus do lucro, mas que ele também assuma o risco de que, se eventualmente não for um agente de transformação e desenvolvimento social, que ele também saia do mercado para dar lugar para outro. Concordo com você. Tem empresas que não conseguem se ressignificar e dar essa destinação. É melhor ela não estar aqui. Porque o faturamento não é lucro. Tem gente que fatura e gera caixa negativo todo mês. E aí, quando você vai ver, o cara não paga a rescisão trabalhista, o cara não faz os processos de gestão ambiental. Tá faltando em algum lugar, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar para a lei de recuperação judicial, olhar para o princípio que norteia a recuperação judicial, que é a preservação da empresa. E a gente precisa ler aquilo de modo que eu preciso preservar a atividade empresarial, e isso quer dizer preservar o mercado, preservar o ambiente empresarial, a atividade empresarial, e não a empresa que se submete ao processo de recuperação judicial. É igual o produtor. Eu acho que o produtor que opera bem, esse cara merece a segunda chance. Ele está operando no mercado, ele pode errar, ele pode cometer um deslize, pode vir uma praga, pode não chover. Ele está no risco do negócio e é direito dele poder se reestruturar. O que ele não pode é transferir o insucesso dele
para o mercado. Se decorrente de ineficiência, de tudo mais, né? Não, qualquer coisa. Ele não pode dizer para você, Rafa, você é o mercado, você me financia com seu dinheiro, você me financia com seu insumo, eu tenho um dever de diligência de empregar as melhores técnicas para poder tocar o meu negócio. Existem hoje mecanismos em que você consegue enxergar a eventual crise climática, ou seja, períodos de seca. Você tem indicadores que isso pode acontecer. Você pode ser mais arrojado, menos arrojado, você pode tomar mais risco, menos risco. Por exemplo, você tem culturas hoje que investem em alta tecnologia, irrigação, manejo de solo, monitoramento via satélite, controle de pragas, para você mitigar o risco. O cara que empresta crédito, ele faz um relatório de risco, ele enxerga você, ele enxerga a sua operação, pega a IVE, olha para ele e fala, IVE, sua operação é essa, você performa isso há tantos anos, ele precifica o seu risco, você é um bom operador, ele está confiando que você está empreendendo as melhores técnicas. Se você tiver, e aí os contratos têm essa previsão, se existir uma calamidade, se existir uma praga desconhecida em que você eventualmente foi surpreso, como todo mercado, você vai conseguir se reestruturar. Você vai ter acesso a crédito, você vai eventualmente ter mecanismos de recuperação. Agora, você foi infeliz, você precisa sentar na mesa, renegociar a sua dívida, reestruturar aquele passivo e partir para a próxima. O que não pode acontecer... Assumindo uma parcela de responsabilidade daquilo ali, né? Você precisa. Agora, o que você não pode fazer hoje, e o que é que está acontecendo é, o cara soluçou, mercado, 50% de desconto, 10 anos de pagamento, tchau. Isso não pode estar acontecendo. Da mesma forma que eu digo para o mercado financeiro, você precisa melhorar a sua concessão de crédito. Você precisa melhorar a concentração da sua garantia. Você precisa melhorar os indicadores, os controles, as obrigações acessórias que você exige do tomador do seu recurso. Porque você também é indutor de comportamento. Sim, e inclusive de operações futuras, né? Exatamente. Há uma geração de tendência de acordo com o comportamento de determinado credor numa crise que se instalou, por exemplo. Exatamente. E aí a gente vai permitir que os instrumentos sejam utilizados de forma correta. O mercado vai precificar o risco de forma correta, vai dar a garantia, vai dar o dinheiro, vai se estruturar de forma correta. O produtor vai sendo educado ao longo do tempo para também se comportar e se expor de forma correta. E cá, velho, vamos agora dar o sprint final aqui no nosso mercado. Dar uma atenção para o advogado, para o administrador judicial na RJ do agro. De um jeito ou de outro é uma coisa nova. Não é uma coisa que existe há tanto tempo quanto a recuperação judicial das atividades empresariais ordinárias, digamos assim. Já falamos aqui alguns minutos atrás sobre o despreparo do judiciário em relação ao assunto. Eu queria que você falasse um pouco do nível de preparo que a gente tem hoje da advocacia, e aí eu falo tanto para quem advoga para o credor, quanto quem advoga para o devedor, e também do administrador judicial, que, não raras, inúmeras vezes, é um advogado. Não sei se eu posso falar a maioria, você conhece essa estatística mais do que eu. Mas em boa parte dos casos, administradores judiciais são advogados também, então a gente está dentro da nossa casinha, digamos assim. Como é que está o preparo dessa galera toda para lidar com a RJ do agro? Vamos lá. Qual é o grande desafio hoje para o profissional que atua no agronegócio? E, sobretudo, no ambiente de crise do agronegócio? É a formação, e aí falando de advogados, né? A formação profissional desses advogados. Porque o processo de insolvência, de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial, ele não é um processo jurídico. Ele é um processo de mercado econômico, financeiro. O jurídico serve para você impedir ilegalidades e você buscar tutela para preservar bens da atividade, bens necessários à manutenção da atividade para que ela possa fazer frente às obrigações que ela precisa ali se socorrer. Então, muitas vezes, os advogados eventualmente manejam de forma equivocada os instrumentos, buscando basicamente só uma perna da solução. Ou seja, o cara busca a tutela para impedir a expropriação de bem, penhora de contas. Sim. Só que existe desdobramento daquele comportamento para outros tantos.
Um pedido de RJ hoje, por exemplo, você cessa acesso a crédito nas vias ordinárias. Então, ele tira do mercado um volume considerável de players que poderiam auxiliar naquele momento de dificuldade, trocando dívida, trocando perfil de dívida, fomentando a atividade. Sim. Por conta desse pedido. A regra do sistema financeiro provisiona isso. E aí ele traz para perto dele dinheiro mais caro. Se o cara já está em dificuldade e vai pegar dinheiro mais caro, gera um outro problema. Eu estou falando nessa perna. Quando você pede RJ, você também perde o livre-arbítrio da decisão empresarial. O seu dever fiduciário muda. Ou seja, você não pensa mais do que é bom para você e para sua empresa. Você pensa o que é bom para o seu credor e daí, então, para você. Artigo 64 e 65 da Lei 11.101. Então, você passa a ter um outro conjunto de regras que determinam o seu comportamento. E toda vez que eu converso com advogados de devedores, eu percebo que eles não têm essa visão. Eles acham que, de fato, ali é para tutelar a empresa a qualquer custo. E não que muda o perfil da responsabilidade. Que ele não está mais ali buscando uma tutela para a empresa e o empresário. Não. Ele está ali buscando uma tutela para preservar o ativo da empresa, a capacidade operacional, mas naquele momento em diante, dado a submissão ao procedimento de recuperação, ou seja, a estrutura concursal, ele precisa dar satisfação aos credores. De novo, é um problema de conceito, então. Problema de conceito. Então, e aí você começa a perceber que a solução ela não é jurídica. Se você internaliza isso de que ela não é jurídica, você tenta não dar relevância ao trabalho jurídico. Ele é importante, mas você tem que fazer uma linha do tempo com o seu cliente para perguntar, cara, você consegue se recuperar? Como é que você vai se financiar? Quanto tempo de prazo você precisa para poder pagar a sua dívida? Sua atividade é viável? Você precisa saber ler declarações, documentos financeiros. Você precisa saber ler documentos contábeis. Você precisa compreender a dinâmica empresarial, porque isso vai fazer a diferença enquanto advogado de devedor. Advogado de credor, eu vou lhe dizer, é uma via crucis absurda. Ave Maria. Porque ele tem o judiciário naquele momento numa posição de preservação da atividade empresarial a qualquer custo. Então, ele não tem uma escuta ativa do judiciário naquele momento, porque o judiciário entende que a solução é de mercado e ele sabe que o plano de recuperação e o comitê de credores vai ter que dar, a Assembleia Geral de Credores vai ter que dar destinação àquilo lá, só que ele não entende que durante essa jornada entre o pedido, plano e votação, ele tem ali um hiato em que ele precisa decidir as questões de ilegalidade, de não submissão, e aí há um silêncio absurdo, ensurdecedor, porque ele não consegue atacar na mesma medida. Aí você tem um plano que pode ser aprovado com 180 dias, você pode ter um plano ali sendo aprovado em um ano, sem que você eventualmente esteja suas razões apreciadas pelo juízo. E aí você vai ser dragado a se submeter a um desconto que eventualmente você não deveria se submeter, a uma condição que você eventualmente não teria que se submeter. Então, o advogado do credor hoje, ele no procedimento, ele sofre muito. O que é que eu tenho percebido? É que o período de acompanhamento do crédito é uma jornada de muita oportunidade para os advogados. O advogado que atua em conjunto com instituições financeiras, fundos de investimento, revenda, para o cara que concede crédito, o cara que fomenta a atividade, ele tem um puta trabalho de monitoramento do cumprimento daquele contrato. Sim. Que eu acho que é um baita trabalho. Só que, de novo, você sai da posição que nós fomos historicamente ensinados de ser elemento passivo, ou seja, você está ali esperando uma publicação vir para você responder, para você mudar e estruturar uma linha do tempo para que você faça a gestão ativa desses contratos. Porque o cara que pede RJ, ele dá sinal. Que vai pedir. Você consegue enxergar o relatório agronômico entregando menos, você consegue avaliar a relação de troca dele no período de safra, deixando mais dinheiro na mesa, o custo de produção, você consegue ver tudo isso. Só que você precisa ter uma posição proativa. Então, na minha cabeça, isso aqui é um ponto que a gente precisa realmente discutir, mudar, ressignificar um pouco essa atuação. Porque você não pode depender do judiciário para esse ambiente de insolvência. Esse ambiente de insolvência é péssimo para todo mundo. Eu vou dizer que até para o devedor é ruim. Mas para ele o upside é maior. Mas para todos que estão envolvidos é muito difícil. E o AJ, você falou assim, a grande parte é advogado. De fato, no passado nós tínhamos muitos AJs advogados.
dada a complexidade do processo, o amadurecimento da estrutura, você vê cada vez mais advogados já se assenhorando de contadores, de administradores, de economistas, se valendo desses outros conhecimentos para melhorar a entrega do serviço de administração judicial. Só que o administrador judicial, quando a gente olha dentro desse processo de insolvência, ele tem muitas limitações legais mesmo de atuar. Embora o nome pareça administrador judicial, alguém que eventualmente administraria, ele não é administrador. Né? Ele é um agente de fiscalização do juízo e ele tem limites até para o salvaguardar de eventual responsabilidade. Existem caras proativos que vão lá, que fazem um trabalho bacana. Temos muitos bons AJs na Bahia, temos bons AJs em São Paulo, temos AJs nacionalmente reconhecidos. Mas você percebe que ele precisa também tomar os cuidados, porque eventualmente o devedor vai botar na culpa nele, se ele eventualmente disser para fazer A, fazer B. Mas eu vejo isso uma mudança significativa nos últimos anos, de que os AJs se profissionalizaram muito. Aqueles que não se profissionalizaram, eu ouso dizer que eles não estão sequer sendo nomeados para os juízes que sabem o que estão fazendo. O próprio mercado seleciona. Porque o juiz hoje sabe a responsabilidade que ele tem no processo de recuperação. Então, ele quer indicar um bom AJ. Ele quer que o cara saiba o que está fazendo, que tenha, eventualmente, os assessores contábeis, financeiros, fiscais adequados para poder acompanhar, eventualmente, um cara que conheça da operação, para poder dar informações se o cara está operando de forma correta ou não. Então, o mercado vem se aperfeiçoando. Ele não é um mercado perfeito. Você falava um pouco lá atrás das varas especializadas. Na Bahia, a gente tem a primeira e segunda vara empresarial na capital, né, que tem a competência de RJ, mas as matérias envolvendo o ambiente empresarial. São Paulo fizeram as comarcas regionais, que elas têm um raio de atuação maior para poder tentar dar especialidade. De novo, a gente tem um problema de conceito, porque, muito embora a gente ganhe muito com as varas especializadas, há um sentimento, eventualmente, de você ferir o juízo natural, de você eventualmente não ter ali a possibilidade de ter um juiz imparcial, vai ser um juiz que eventualmente vai estar ali sem qualquer tipo de paridade com o outro, com a mesma competência, eventualmente você tem uma concentração de poder. Enfim, tem discussões que são trazidas ao entorno disso que, na minha cabeça, ela é muito mais nociva do que como eu posso dizer, ela é muito mais nociva do que propositiva, sabe? Eu acho que a gente tem que partir de algum lugar, gente. A gente precisa dar uma solução. O mercado precisa. O que a gente vê muito agora, sendo muito pragmático, você como advogado de credor, vamos supor, chegou lá, o cliente chegou no seu escritório e falou, bicho, cliente meu entrou em RJ, tá não sei o quê, tem que lá habilitar o crédito, tá não sei o quê. Você olha numa vara cível, na comarca de não sei o quê. Você fala, vara única. A vara única da comarca morreu, irmão. Aquele processo não vai para lugar nenhum, você sabe disso. Então a especialização, ela vem muito no sentido também de dar uma vazão para coisas que, tem determinados processos de recuperação judicial ou processos de falência que tem uma complexidade surreal. Mas aconteceu no lugar tal e a regra de competência tem que ser... bicho, espera um pouquinho, né? Vamos tentar ter um pouquinho de visão um pouco mais técnica e... Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que sou contra o princípio de natural, nada disso, mas tudo pode ser mitigado um pouquinho em nome de um resultado jurídico melhor do aproveitamento da lead, né? Mais eficaz, Eu concordo com você, eu concordo plenamente. Eu acho que, assim, o CNJ tem uma instituição normativa que ele fala que você pode criar uma comarca, salvo engano é isso, eu posso estar errado, mas o conceito é esse. Uma comarca com um raio de atuação, acho que é 200 quilômetros de raio. Mas você pode ter ali, enfim... Então, a Bahia, do tamanho que ela é, quase o tamanho da França, caberia pelo menos ali umas 3 várias regionais para poder fazer o alcance da Bahia inteira com competência empresarial. Porque você precisa, são dinâmicas totalmente diferentes, são contratos diferentes, são dinâmicas diferentes, a resposta é diferente. Então, eu concordo plenamente com você, só que é isso, a gente ainda tem um judiciário que sofre muito com preconceito popular, né, com estigma de corrupção, com estigma de ineficiência, então... tem que vencer essas barreiras que eu acho que, ao longo do tempo, você vem percebendo que o judiciário vem fazendo isso, como um todo. Né? Você tem a organização do CNJ, CNMP, você tem hoje as corregedorias mais atuantes, você tem os tribunais discutindo com mais objetividade essa prestação dessa tutela. E você também tem uma reestruturação da sociedade como um todo, buscando métodos alternativos de solução de conflito.
Você tem crescido arbitragem significativamente, contratos com cláusula de mediação em caso de conflito. Eu acho que o sistema ele vai se organizando. Cada dia que passa com os instrumentos de mercado, com a dinâmica de algumas indústrias, como o caso do agronegócio, a tendência é que o judiciário se aprimore para que essa prestação judicial ela seja de fato efetiva. Vou dizer, não faz sentido nenhum hoje você judicializar os principais contratos do agronegócio. Não faz. Porque eles não vão conseguir ser solucionados... Com a questão técnica também que precisa, não tem essa... Eu acho que o técnico... Vamos lá, eu conheci muitos bons juízes atuando nessas comarcas de interior. Os caras super estudiosos, bons pra caramba. Mas a questão é tempo. É verdade, né? É tempo, o plantou colheu, a lei da natureza tá ali e ponto final, né? Tempo e outra coisa, sabe? Eu tô dizendo isso porque é muito fácil na posição de advogado a gente tá sempre criticando a atuação. Mas eu tenho tido a oportunidade de conviver com pessoas muito, muito preparadas, velho. E assim... Cada vez mais. Os caras estudam muito, só que aí você vai lá, aí o cara tem 2.000 processos. É um chasso também, né? Aí ele tá com um processo aqui de busca e apreensão ou com um processo aqui de, sei lá, de revisão de contrato, liminar o caramba. Aí ele entende que aquilo ali é urgente. Ele vai e julga. Toma a representação da parte contrária dizendo que ele, de alguma forma, criou um beneficiamento e tirou da lista de prioridade. Prioridade é outra. É complicado, bicho, sabe? Então, assim, eu acho que a gente ainda tá entre ovo e galinha para achar uma solução. Quem vem primeiro? E que isso ainda vai demorar muito tempo para a gente resolver. Né? Para e passo, voltando à sua pergunta, eu acho que os advogados precisam se atualizar urgentemente. Sair da cultura contenciosa. Sair totalmente da cultura contenciosa. Entender o judiciário como um elemento de consolidação de estratégia e não como um fim em si mesmo. Um dos elementos, né? Um dos elementos. Então, exatamente. Você aumentar e você desenvolver é o que o mercado hoje fala de soft skill, né? Suas habilidades de negociação, suas habilidades de eventualmente trazer novos elementos para auxiliar na jornada do seu cliente. Porque o judiciário não vai conseguir solucionar. E quando você vai ver o resultado final, eventualmente você não ganhou muita coisa. Então, melhor você se capacitar, estressar o processo de negociação, de avaliação contratual, de negociação de uma cláusula, de negociação. Aguenta seu cliente. Eu digo hoje muito que o advogado hoje ele é um verdadeiro psicólogo das estruturas empresariais. Ele precisa entrar na empresa, realmente, compreender a dinâmica do seu cliente, compreender as dores dele, o ciclo dele, para ele começar a dar orientação. Não adianta você chegar rotando solução, porque ele não vai conseguir chegar do outro lado. E digo mais, se a gente não perceber de forma muito rápida que a gente precisa tirar da nossa frente posições e focar no objetivo, a gente vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho direito aqui, minha tese é essa. Eu tenho direito aqui, minha tese é essa. Beleza. Vocês querem chegar aonde? Eu quero receber, credor. Eu, devedor, quero pagar, mas não quero perder minha atividade, quero manter pronto. O objetivo não é esse aqui, estamos alinhados, a gente vai chegar no mesmo lugar. Vamos negociar. Fazendo concessões. Demora, gasta mais tempo, exige mais preparo. Mas se a gente não mudar um pouco o racional, acho que a gente vai ficar perdido aí durante algum tempo. E aí, de novo, por isso que, eventualmente, o agro ele pareça tão pop, ele seja comunicado de uma forma tão relevante, mas as pessoas não se dediquem a esse mercado, porque ele é diferente de tudo que você já viu. Ele é um bicho totalmente diferente. Porque você vai ver um cara que construiu tudo isso vindo do nada e que ele não está preocupado se você é mestre, se você é doutor, se você é formado por A, B, C. Ele está preocupado se você vai trazer uma solução para o período de plantio e de colheita dele. Ele quer saber se você consegue somar forças para ele ser mais produtivo, para ele ser mais eficiente, ou se você está ali para vender mais um produto. Mais um penduricalhozinho. Que não resolve nada. E isso é, talvez, uma das coisas que me fizeram pivotar a advocacia, olhar a advocacia como uma baita profissão, mas entender que eu acho que eu gosto mais de compartilhar conteúdo, de compartilhar informação, de educar. Porque você sai da posição de querer você ser o centro, porque você vai resolver um problema. E você dá conhecimento para que o cara eventualmente resolva e você resolveu 1000 problemas. Porque ele pode, eventualmente, diante da informação, buscar o advogado dele, o contador dele, o administrador dele, o engenheiro agrônomo dele e dizer, olha, eu ouvi isso aqui,
eventualmente isso sirva para a gente, você tem como me ajudar, do que o cara não saber e ser surpreendido lá na frente com um problema muito maior. Então, eu acho que assim, o que vocês fazem aqui com a aula extra, a jornada de cada um de vocês na educação, ela é muito importante. Porque eu acho que ela, de fato, consegue perseguir o ideal de justiça. E a justiça só vem com conhecimento. Ela não vem com o judiciário. Ela vem com você ter conhecimento daquilo que lhe cabe e você buscar os meios para, eventualmente, conseguir perseguir e alcançar aquele resultado. Utilizando do judiciário ou não. Muito bem. Última pergunta, para finalizar. Nessa nova reforma que vem aí, tem alguma coisa muito relevante para a RJ do Agro? Não vai ter reforma, não. Vai morrer do jeito que está? Assim, de novo, é o problema... Eu digo isso várias vezes, Rafa. O Brasil, ele é muito wannabe, sabe? Ele quer ser como os Estados Unidos, ele quer ser como a Europa, ele quer ser como os grandes centros. Só que ele não quer respeitar a nossa alfândega cultural. Para cada momento de crise, uma lei nova, uma alteração legislativa nova. E, cara, para com isso. Quer resolver o problema da crise no agro? Tem certeza? Pronto, põe todo mundo na mesa. Vamos negociar. Estrutura os incentivos. Sabe que vai ter crise, sabe que vai ter problema, sabe que os ciclos eles vão acontecer, mais tempo, menos tempo, vai estar aí, bonança, quebradeira. Coloca todo mundo na mesa. A atividade é relevante, gente. Custa 30% do PIB. E olha que nós não somos um país industrializado. Hoje nós estamos discutindo aí questões de infraestrutura, logística, energia, caramba. No dia que a gente industrializar o país, o agro vai ser... É verdade. Então, assim, a gente não pode ignorar essa circunstância. Então, quer resolver? Esquece lei. Esquece lei. Lei não surge para resolver nova não problema. vai solucionar. Lei não resolve problema de ninguém. Vamos atacar a causa. O fato social ele é muito mais relevante. Então, vamos botar todo mundo na mesa, vamos gerar os incentivos corretos, vamos estruturar os contratos corretos, vamos compreender as dinâmicas e aí, a partir disso, entregar a solução. Eu acho que a proposta de lei é o PL3, não sei se ele vai para frente, sabe? A gente vê muita discussão, mas vê distorções muito grandes de instrumentos, criação de novos conceitos. Não acho que é isso que a gente precisa. Enquanto sociedade, não é isso que a gente precisa. Quando a gente estava chegando num momento de maturidade jurisprudencial, do judiciário entendendo a aplicação dos instrumentos, a gente trouxe a 14.112. 2 anos depois que a lei foi publicada... Já vem mais uma. Aí vem mais uma. Isso representa uma esquizofrenia. Porque você está querendo alterar algo que sequer teve a chance de se consolidar. Verdade. Então, eu acho que a 14.112 trouxe inúmeras inovações. Acho que aperfeiçoou a lei, sem sombra de dúvida. Mas a gente tem um problema no Brasil. Todo mundo quer ficar fora da RJ. Verdade. Mas todo mundo quer participar da brincadeira do mercado. O mercado é isso, gente. O mercado é você estar num mercado em que a ineficiência ela é paga com default. Ela é paga com inadimplemento. Quando dá muito certo, todo mundo ganha dinheiro. Quando não dá certo, todo mundo quebra. Faz a conta de quantos dão certo e de quantos quebram. Você tem um volume infinitamente menor de pedidos de RJ do que de abertura de novas empresas. Então, eu acho que o que a gente precisa de fato é, enquanto sociedade, amadurecer e compreender o risco. Porque aí... Entender que, na verdade, que mais do que compreender o risco, na verdade, na acepção de que aceitar que ele eventualmente vai se realizar, né? Sim. Você tem que ter essa maturidade. Ele vai acontecer. Risco não é algo que intangível. Não. Ele está ali, ele é analisado porque em algum momento ele se realiza. E quando ele se realiza, tem que ter a maturidade de dizer, porra, me arrombei. Levanta, vamos de novo. Tem que se arrombar uma vez ou outra, dá para ganhar em todas, né? Então, isso é maturidade negocial, empresarial, digamos assim. Não dá para ganhar em tudo. Eventualmente você perde também, pô. E eu acho que esse é o ponto. A gente não tá preparado para isso. A gente não está considerando essa possibilidade de perda, né? E mais do que isso, como essa perda ela é compartilhada, porque no momento de inadimplência o mercado paga o preço, né? Você não paga o trabalhador, você não paga o imposto, você não paga a instituição financeira. Um caso de inadimplência, ele macula a atividade empresarial como um todo.
o empresário é o caloteiro, a atividade econômica Sim. é nociva. Você mancha o mercado. E eu acho que isso, a gente, enquanto sociedade, precisa amadurecer. A gente polarizou tudo, a gente politizou tudo, a gente trouxe tudo para um ambiente de vala comum e tá tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Acho que a gente precisa olhar para a atividade empresarial como talvez a nossa grande capacidade de se ressignificar enquanto sociedade. É o empresário que toma risco, é o empresário que quebra o paradigma, é ele que melhora os processos. Só para poder a gente polemizar sem tomar lado, ontem a SpaceX conseguiu devolver um propulsor para a base de decolagem lá do foguete. Ninguém nunca conseguiu fazer isso. O Elon Musk é um XYZ, ok. Esquece o ser humano. Você também que está falando, tem muito problema. Com certeza, nem todo mundo fala bem de você. Mas o cara está fazendo uma revolução naquela atividade. E aí, como ele, você vai falar do Jeff Bezos, do Mark Zuckerberg, do Bill Gates. Você vai falar do cara que está produzindo etanol de milho. Você vai falar do cara que descobriu, pela tecnologia, o pré-sal. Você vai descobrir o cara que descobriu uma determinada substância química que trouxe o medicamento da cura. Isso só acontece com gente que toma risco. Porque até chegar lá, falhou um monte de gente até encontrar a solução. Bateu muita biela, viu? Então, assim, a vida é sobre isso, pô. Eu gosto de valorizar o resultado, né? Eu acho que a gente tem que olhar para o insucesso como um grande professor, mas celebrar, de fato, a atividade empresarial bem-sucedida, porque eu acho que é ela que tem um potencial transformador da sociedade. Então... Muito bem. Por hoje é só, viu, pessoal? Queria que vocês todos agradecessem aqui o professor Washington que esteve aqui hoje. Bota aí no comentário uma palminha, um elogio, alguma coisa. Se quiser criticar, critique Ive, por favor, que eu tô num momento que eu não tô muito fã de crítica, entendeu? Então, tô brincando. Pode falar mal com o Mazô, que a gente sabe que vocês descem um pau mesmo quando precisa e a gente não se importa, não. Washington, obrigado, meu nego. Foi massa. Perdemos até noção do horário aqui, mas eu gostei pra caralho. Parabéns pelas colocações e nos vemos na rádio em breve. Pô, eu fico feliz. Já disse que sou fãzão de vocês, do trabalho que vocês fazem. Isso é parte, né? Eu gosto muito. Então, toda vez que puder, virei para poder minimamente só presenciar. Bater papo. E mande a conta do paletó para Rafael. Viu? Vou mandar. Você me apertou. Doutora Ive Lira, obrigado por ter vindo hoje, viu? Eu sei que para você comparecer, assim, é difícil. A gente tem que mudar a frase padrão. Semana que vem você tá aqui? Firme e forte. Veremos. E BDV, cara, BDV. O BDV teve aqui um episódio recente, não foi esse dia? A gente falou sobre advocacia de volume. E aí ele veio, depois de 50 episódios, ele apareceu aqui. Ele costuma aparecer mais na rádio. Aqui ele é meio preconceituoso com o podcast. Hoje, né? Galera, obrigado por ficarem com a gente aqui até agora. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sino para quando sair o episódio você ser avisado imediatamente. E você já sabe, toda quinta-feira tem um episódio novo aqui. Toda segunda-feira estamos ao vivo na Rádio Metrópole, Salvador, Bahia. Obrigado pela audiência. Valeu, até a próxima. Tchau.